eu acredito ser muito relevante para a maçonaria de maneira geral e principalmente para o rito Schroeder, né? Porque realmente através do idealismo alemão sempre se buscou essa questão muito próxima, né? Com a questão do autoconhecimento, enfim. E sempre tive essa curiosidade e essa busca por esse, né, um conhecimento maior sobre esse tema. E aí o irmão se oportunizou de estar trazendo esse tema ao nosso conhecimento. Eu espero que os irmãos se sintam à vontade de estar participando da live. Nós aqui recebemos todos de braços abertos e agradecemos a presença dos irmãos. Nós temos agora na live 53 irmãos de diversos orientes aqui do Brasil, irmão inclusive até de Nova York, conterrâneo nosso aqui de Itabuna, Bahia, mas que nesse momento encontra-se em Nova York, mas e espero que a noite realmente traga um debate muito salutar e que realmente venha agregar conhecimento na nossa caminhada maçônica. O nosso irmão Mauro, apresentando, fazendo uma breve, né, assim, uma bem resumida, porque realmente o irmão tem um vasto currículo, mas o irmão é venerável mestre da Loja de Estudos e Pesquisas Adelman de Jesus França Pinheiro, número 99, é o grande secretário adjunto de Relações Exteriores da Glema, né, da grande loja estadual do Maranhão, é ex-venerável da loja Ostlich, número 65, no Rito Schroeder, ex-venerável da loja Divina Luz, número 39, do Rito Escocês Antigo e Aceito. No ambiente não maçônico, o irmão é administrador, profissional de marketing, professor, escritor e palestrante, e preside a Academia Maranhense de Administração e membro da American Marketing Association. Então, realmente, um breve resumo do currículo do nosso irmão palestrante, o irmão Mauro. Meu irmão, seja muito bem-vindo. De antemão, já agradeço pela sua disponibilidade. Podeis ficar à vontade, meu irmão. Bom, muito obrigado pela concessão da palavra, meu venerável mestre. Eu quero saudar aí todos os irmãos de diversos orientes diferentes, né, sobretudo aqueles que estão em outros países, né, como o irmão do Paraguai, o irmão que está lá em Nova York, né, na grande loja de Nova York, lá da Brazilian Lodge, nosso irmão Josafá, e os irmãos de norte a sul. Nós temos irmãos do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul, do sudeste, de todas as regiões, de fato, aqui hoje. Isso é muito bacana, a gente poder contar com uma diversidade, uma heterogeneidade tão grande de irmãos, de potências, né, jurisdições, e até de ritos diferentes. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Meus irmãos, como eu estou como anfitrião, eu já lhes peço a compreensão antecipada, porque sempre que o meu microfone estiver ligado e vocês ouvirem um bipzinho, que eu estou autorizando algum irmão a entrar, tá? Como no Google Meet eu não consigo fazer como no Zoom, a gente colocar um co-host, né, um co-anfitrião, ou passar essa tarefa para outros irmãos, então, vez por outra, mesmo durante a palestra, vocês vão ouvir esse bipzinho que acabou de fazer aí, mas não se assustem, é só porque eu estou, de fato, autorizando outro irmão a entrar. Eu gostaria de agradecer também aqui a presença, né, do irmão Cercato, que é do corpo diretor lá, do colégio diretor do Colégio de Estudos do Rito Schroeder do Brasil, né, o Colégio de Estudos Irmão Gouveia. Muito obrigado, meu irmão Cercato, por estar presente, bem como todos os irmãos que compõem o Colégio de Estudos do Rito, que estão aqui presentes nesse momento. Não é a primeira vez que tenho a oportunidade de falar para vocês, né? Vamos hoje conversar sobre autoconhecimento, e eu tentei, meus irmãos, após o pedido aí do Vanderlei, não fazer mais do mesmo, né? Porque a maioria das pessoas que vão falar sobre autoconhecimento, eles dão uma tratativa quase que superficial, né, ou daquele pseudo-coach, para falar sobre autoconhecimento, e eu já lhes aviso de antemão que não vou seguir esse caminho. Tá, meus irmãos? Eu, como psicanalista e estudante de psicologia também, além da minha formação básica, né, como ele já disse, eu sou administrador, e mestrado e doutorado, os livros todos nessas áreas, mas também sou um apaixonado pela psicanálise, e agora numa segunda graduação, aí, cursando psicologia também. Então, eu trouxe esse tema à luz da psicologia, da psicanálise mesmo, alguns pontos importantes sobre autoconhecimento,
e depois nós vamos fazer um paralelo, né, uma comparação, por assim dizer, com algumas coisas que o rito Schrader prodigaliza, né, e a gente vai fazer uma ponte entre essas questões teóricas, por assim dizer, né, da psicanálise, da psicologia, com relação ao autoconhecimento, com aquilo que prodigaliza o rito Schrader, tá, meus irmãos? Então, essa vai ser a toada. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês tenham aí um acompanhamento visual daquilo que a gente vai falar ao longo da noite. A ideia, obviamente, não é ensinar os irmãos, nós temos aqui irmãos da mais alta estirpe, né, e de grandíssimo, vastíssimo conhecimento maçônico e não maçônico nas suas profissões, cada um na sua área de atuação, mas sim suscitar, né, uma questão importante, que todo maçom deveria se preocupar, e independente do tempo de maçonaria, independente do rito, independente, né, da região geográfica em que o irmão atua, do tipo de loja, dos tipos de trabalho, se no simbolismo ou se nos graus superiores de qualquer rito. É muito importante que os irmãos sempre se atentem para isso e busquem vorazmente essa necessidade de se autoconhecer a todos os dias, tá, meus irmãos? Espero que vocês estejam prontos, porque eu vou começar. Mas antes de falar da didática aqui para os irmãos, de como vai seguir a trilha de aprendizagem, eu vejo que tem muitos irmãos aí no computador, né? Alguns tantos outros estão no celular, mas para aqueles que estiverem no computador, como de praxe, eu coloco aqui um QR Code para aqueles que quiserem aí no seu dual screening, né, nas duas telas, escanear com o celular esse QR Code e já também acessar a apresentação, independente daquilo que está sendo conversado aqui hoje, vocês vão ter acesso aí eterno, pelo menos à apresentação impressa e os conteúdos, por assim dizer, visuais que nós vamos estar compartilhando aqui hoje. Então, quem quiser, fica à vontade. Quem tiver pelo celular e não tiver como escanear, mas tiver interesse em ter acesso depois a essa apresentação, é só falar aí com o irmão Vanderlei ou comigo mesmo, a maioria tem, inclusive, meu contato, através lá do Colégio de Estudos do Rito Schrader, entra em contato comigo e eu compartilho o link sem problema nenhum, tá? Antes de passar, eu vou esperar que o irmão já está escaneando ali, estou vendo alguns com a câmera, já escaneando o QR Code, então, após isso, a gente vai começar a conversar sobre a trilha de aprendizagem, uma trilha clean, né, uma trilha não poluída hoje, sem muitos slides. Então, a gente vai falar de 3 pontos para tratar sobre o autoconhecimento e o rito Schrader. Primeiro, nós vamos tratar sobre você, meu irmão, sobre você mesmo aí, sobre eu, sobre você e todos nós, né, do ponto de vista interno. Depois a gente vai tratar do rito em si, e por fim eu vou tratar do processo de transformação necessário dentro da questão do autoconhecimento, tá? Vamos começar sobre nós, né, sobre você, sobre eu, sobre todos nós. Ainda assim, vamos discutir isso a partir de 3 pontos que as teorias da psicanálise e algumas outras teorias da psicologia acabam sempre por nos ensinar. Nós vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre o autoconhecimento a partir do conhecimento das estruturas, né, da personalidade, o que compõe a personalidade do ser humano, depois sobre os níveis de consciência do ser humano e como isso vai influenciar a estrutura da personalidade, ou vice-versa, e, por fim, a questão psicológica, filosófica do eu ser, né, do ser existencial, e aí os tipos de mundo que a gente acaba vivendo, que não é um só, né, acaba vivendo dentro da nossa mente, e como isso vai influenciar no nosso processo de autoconhecimento também, tá bom? Depois disso, a gente fala um pouquinho mais sobre o rito. Espero que os irmãos estejam prontos, né, pois nós vamos começar efetivamente agora, meu irmão. Sobre nós, quando a gente vai falar sobre autoconhecimento, ao invés de a gente se preencher daquele empreendedorismo de palco, dizendo que é bonito, a gente tem que se conhecer, etc. e tal, nós vamos primeiro tentar descobrir como funciona a mente humana, né? Segundo o modelo estrutural de Freud, lá de 1923, ele diz que a mente humana, quando se trata da personalidade dos humanos, dos seres humanos, ela é dividida em 3 pontos diferentes, né? Primeiro, na id, olha, a gente está no rito alemão, primordialmente, apesar de ter convidados de vários ritos, né? Então, a gente está tratando do rito Schrader, e essa palavra aí, de id, é uma palavra que tem origem alemã, né? Que significa isso, ou ele, e Freud era austríaco, né? Mas naquele momento a Alemanha tinha recém se separado, por assim dizer, para quem não lembra, né, do que estudou, obviamente não lembra, ninguém estava vivo desses que estão na sala naquela época, mas até então, no início do século passado, era o reino da Prússia, né, que eram muitos países, não era só a Alemanha por si só. Então, o Freud austríaco, ele era do reino da Prússia,
e por isso ele falava alemão, né, dentre outras línguas. E a palavra id, que é o primeiro aí, significa isso ou ele, então a gente vai conhecer o que é esse id, depois vamos conhecer o ego e o superego, tá? Quais são as principais características de cada um desses pontos dentro da personalidade de todos nós. Não importa se você concorda ou não, não importa se você conhece ou não, mesmo que inconscientemente você não saiba disso, isso está dentro de você, a sua personalidade é composta, segundo a teoria da psicanálise, claro, por esses 3 pontos, tá? O primeiro deles é o id, ou id, depende muito, o ideal seria falar id, porque deriva lá da palavra alemã, mas tem muita gente que chama simplesmente de id, como se fosse uma sigla, né? Bom, segundo Freud, o id, ela é a nossa principal fonte de energia psíquica, e nós, se formos buscar em qualquer nível o autoconhecimento, a gente precisa entender um pouquinho o que é isso, né, o que ela significa. Essa id, né, que também é chamada de libido e está ligada lá ao subconsciente, que é o que a gente vai ver mais lá na frente, ela conduz, por assim dizer, todos os aspectos da nossa personalidade que envolvem os nossos instintos mais primários. Se a gente fosse falar do pai da psicologia moderna, por exemplo, Abraham Maslow, quando ele criou lá a teoria das necessidades humanas, a hierarquia das necessidades humanas, esse id aí, ele está relacionado naquelas necessidades mais básicas mesmo, tá? O id, essa parte da nossa personalidade, é aquela parte que desconhece qualquer tipo de inibição, qualquer tipo de juízo, lógica, valores e até a moral, porque ela é baseada, obviamente, na satisfação daquelas necessidades, tá? E aí a gente poderia passar a noite falando dessas necessidades, quais são básicas, mas esse não é o foco. É importante a gente saber que essa parte da personalidade está aí, dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, né? Aquela parte de nós que ignora tudo ao nosso redor para nos transformar, por assim dizer, em hedonistas, né? Pessoas que são movidas por seus impulsos e desejos inconscientes. Então, essa é a primeira parte de uma estrutura composta por 3 partes de personalidade. A gente não tem como falar de autoconhecimento sem conhecê-la. Depois, né, em outro nível, além da id, nós temos o ego, né, que muitas das vezes o irmão fala por conta do senso comum, tem até um termo pejorativo chamado ególatra, né? Normalmente as pessoas tendem a falar que quem tem um ego muito inflado é um ególatra e tal. Bom, mas essas pessoas falam baseado num contexto de ego do senso comum e não no que ele de fato representa e o que ele é. Na verdade, o ego é muito bom, se a gente for falar dos 3 pontos da nossa personalidade, né? O ego é aquele aspecto racional da nossa personalidade. E ele é que vai ser o responsável por intermediar o que a gente vai ver mais lá na frente, o superego, com a id, né? É o grande mediador, por assim dizer. Ele envolve, por exemplo, todos os tipos de função que vão harmonizar aqueles nossos desejos mais instintivos, né, com aquilo que a gente vai ver no superego como uma harmonização social, as nossas necessidades de sociabilidade, e como a gente vai ver também mais lá na frente com o nosso mundo, por exemplo, contextual, a gente vai falar que são 3 tipos de mundo ainda, tá? A principal função dele, como disse, é a harmonização. E, bom, se a gente não trabalhasse as nossas questões de ego, que é a parte consciente da nossa mente, que a gente também vai ver daqui a pouquinho, dificilmente nós conseguiríamos ter o decoro, ter o padrão comportamental que a maçonaria exige. Então, muito antes a replicar de maneira empírica questões sobre o ego, vamos entender o que de fato ele é para começar a tratá-lo de maneira mais valorosa, como ele merece, né? O ego não é o vilão, muito pelo contrário, em tratando das nossas partes de personalidade, ela é aquela mais racional, mais consciente, portanto, a mais importante, porque se trata daquela que a gente consegue controlar, por assim dizer, e vai nos ajudar em todos os aspectos. Já o superego, que é algo muito pouco conversado, né, ele tem a ver com os valores sociais, de maneira geral, com os aspectos da sociabilidade. E quando a gente for falar de moral daqui a pouquinho, de aspectos éticos, nós estamos falando de gatilhos ou de limites que o nosso superego vai impor. É como se o superego ele estivesse num extremo coletivo e o id estivesse num extremo individualista. E o ego no meio trabalhando isso para que nós possamos ter uma mente mais saudável e um equilíbrio entre o que é melhor para todos, do ponto de vista da comunidade, do que é melhor para mim, do ponto de vista individual, né? O superego ele é responsável ainda por 3 funções importantes, que a gente vai ver algumas importadas até do subconsciente, né? A primeira função dele é uma função de reprimir,
normalmente por punições internas ou por sentimento de culpa. Isso vai ajudar com que nós, de alguma maneira, evitemos ceder aqueles impulsos mais instintivos lá do id. Então, e o ego vai administrar isso. Ele força também o ego à moralidade, de alguma forma, por conta do seu extremo coletivo e social. E, olha só que palavra bonita, né? Isso que a gente escreveu foi Freud, a gente nunca vai atingir, mas ele acaba forçando o indivíduo à busca, né, para a perfeição. É importante eu dizer aqui, meus irmãos, que o superego ele se forma ainda na infância, né? Segundo a teoria da psicanálise. Logo depois da formação do ego, o superego ele começa a se desenvolver quando a criança começa a ter percepções de sociabilidade, de percepções de existência e coexistência, de que não é uma ilha e etc. E tudo isso, independente de como for cada um de nós, o nosso empirismo, nossas experiências pregressas, o nosso nível instrucional, os nossos gostos, prazeres, ogerizas, não importa, a nossa estrutura de personalidade é dividida nesses 3 pontos e nós precisamos conhecê-la. Afinal de contas, a gente está falando aqui de autoconhecimento e por mais que a gente trate daqui a pouquinho daquilo que a gente projeta, de nossas ações, de nosso comportamento, aquilo que é visto no dia a dia, nós precisamos nos conhecer internamente primeiro. Então, eu preferi começar essa nossa palestra de hoje apresentando o modelo estrutural da personalidade. Agora, baseado nisso, a gente meio que já tem um nivelamento e a gente consegue avançar para algo um pouco mais profundo, que são os níveis de consciência, tá, meus irmãos? Os níveis de consciência também são 3, e eu coloquei uma imagem bonitinha aí de um iceberg dentro de uma cabeça humana, né, de uma sombra, para fazer uma analogia com o que o Freud mesmo escreveu, porque ele comparava a consciência humana, na hora de fracioná-la, a um grande iceberg, né, que o nosso consciente era só aquela pequena parte que a gente vê acima. Né, o pré-consciente, que é tudo aquilo que a gente vai ver daqui a pouquinho, que a gente armazena inconscientemente, mas que a gente consegue acessar de maneira fácil, é como se fosse aí o limite da água, onde está aqueles 2 tracinhos, né, o limite da água num iceberg um pouco mais abaixo, mas 80% desse iceberg, ou seja, 80% da fração da nossa consciência, segundo Freud, está no inconsciente, e a gente vai ver quais são as características de cada um desses 3 níveis de consciência apresentados por ele, porque todos nós precisamos nos apropriar disso. O consciente, meus irmãos, envolve todas aquelas experiências que são percebíveis, tá? Ações intencionais, pensamentos intencionais, lembranças mais frescas, né? Então são lembranças de curto prazo, ou mesmo lembranças de longo prazo, mas que de alguma maneira nos marcaram na vida. Então, eles são todos ali prontamente acessíveis, ato contínuo. Ele também funciona como um grande choque de realidade constante, né? Então, como se ele seguisse a linha de espaço-tempo, como eu botei aí. Então, ele segue as questões sociais, os limites impostos pelas normas, pelas legislações, até por aquilo que não está expresso, mas por aquelas normas sociais, por assim dizer, né? Tudo, as condutas de sociabilidade padrão comportamental, todos eles estão aqui a nível do consciente, de forma bem realista. E, assim, o interessante do consciente é que, como é algo que nós percebemos em nós mesmos, muitas vezes as pessoas vão acabar se identificando com seu próprio consciente ou não, e conseguindo até transformá-lo nos seus pensamentos e ações, conscientemente, obviamente, por não se identificar com aquilo após percebê-lo, né? Esses pensamentos são todos voluntários. Por que eu vou enfatizar essa palavra, já é a segunda vez que eu digo, do voluntário? Porque tem uma série de processos na nossa mente que elas são totalmente involuntários. Esses processos a gente não tem controle, eles acontecem todos os dias e a gente só vai perceber quando a gente tem um resultado factível, visível, mensurado, normalmente uma ação que pode ser acompanhada e percebida. Então a mente consciente é aquela pontinha lá do iceberg que está para o lado de fora da água, que nós conseguimos perceber, se relacionar com ela e de alguma maneira até conduzi-la, controlá-la, né, alterá-la, se for o caso. Tem um termo muito comum aí, utilizado hoje pelos coaches, né, que é a alteração de mindset, né, para mindset de crescimento e tal, apesar de ser uma expressão americana, o modo de pensar, né, o modelo de pensamento, enfim, e a gente, de fato, consegue reprogramar o consciente, tá, meus irmãos? Segundo todos os psicanalistas, o consciente é possível reprogramar, certamente. Mas aí a gente começa agora a se aprofundar um pouquinho mais nesse iceberg para entender o pré-consciente, meus irmãos. O que é esse
pré-consciente. É meio como se fosse, vou fazer uma analogia aos tempos modernos, né? É como se fosse um HD externo, vai. É onde a gente salva várias coisas lá, sobretudo de memórias, lembranças de experiências, que nós não pensamos no dia a dia, mas elas são de muito fácil acesso. Né? A gente não tem nenhum tipo de trauma para ter acesso a isso, né? Nenhum tipo de resistência interna, nenhum tipo de repressão. Então, o pré-consciente a gente consegue acessar, ele é meio que como uma válvula de escape para o consciente, é algo que é acessível, porém nós não pensamos nisso o tempo todo. Isso, inclusive, meus irmãos, o pré-consciente, ele nos ajuda a desenvolver uma série de tarefas que, segundo a programação neurolinguística e a neurociência, envolvem 97% de todas as ações que nós temos no dia. Né? Tem uma terminologia chamada lá psicomotricidade autômata, que diz que só 3% de todas as decisões que nós tomamos no dia são decisões conscientes. Todas as outras 97% são inconscientes, decisões como que lado da cama eu vou levantar, que pé que eu vou precisar primeiro no chão, com que mão que eu vou abrir a maçaneta, qual marcha que eu passo naquele momento, se eu estou dirigindo, uma série de ações que estão todas ali, aquelas memórias ou aquele processo decisório, eles estão todos ali no pré-consciente, a nível de pré-consciente, e a gente, por mais que não pense nisso voluntariamente, nós temos um acesso muito fácil, quase instantâneo, com aquelas informações, sentimentos, ou enfim, ou estímulos de maneira geral, tá? Então, o pré-consciente é aquele que não está conscientemente sendo controlado, mas ele é de muito fácil acesso, e obviamente que o pré-consciente ele também vai determinar ações, pensamentos ou modelos mentais no nosso consciente, tá bom, meus irmãos? E como último nível, o nível mais profundo, que para Freud lá representava 80% de todos os níveis de consciência, é o nosso inconsciente, ou mente inconsciente. Ela tem um poder gigantesco sobre tudo que a gente faz na vida. Por quê? Porque há dentro do inconsciente vários processos mentais autônomos, vários, que nós sequer conseguimos acessar. Aliás, a grande obra do Freud, né, na maioria do tempo de sua vida, foi estudando o inconsciente, às vezes por alguns métodos um tanto quanto heterodoxos, por assim dizer, né, que alguns dos seus principais amigos, como o Carl Jung, por exemplo, mas que depois foi um dos principais opositores, não que ele não gostasse do Freud, tem até uma entrevista dele já, ele bem velhinho, ele dizia que Freud foi uma das melhores pessoas que ele conheceu na vida, né? Alguém super inteligente, admirável, só que ele contestava alguns métodos do Freud, né? E eles passaram a ficar amigos durante muito tempo da vida, etc. Porque o inconsciente, de fato, ele é o mais intrigante, né? Independente de qual técnica você vai utilizar para acessá-lo, e aí os profissionais que trabalham com isso estudam bastante para conseguir atingi-lo, por qualquer que seja a técnica que acessem, eles vão descobrir que ali dentro do subconsciente, do inconsciente, é que nós estamos moldando todo o nosso processo de formação de caráter, né, de avaliação de risco, de processo de tomada de decisão. É ali que se escondem, por exemplo, as forças mentais, né, que o Freud dizia que são as maiores forças energéticas da mente, né? Ele chamava isso de pulsões, né? Pulsões que ele dizia que eram de vida e pulsões de morte. As pulsões de vida tinham a ver basicamente com as necessidades de autopreservação, mas também com a libido, que foi uma terminologia que o Freud ajudou a popularizar, né? Nem foi ele que criou esse termo, mas popularizou. Também, meus irmãos, lembra daqueles instintos que a gente falou lá da ID, né? Dos traços de personalidade? Todos eles estão arquivados aqui, no inconsciente. Por isso, meus irmãos, que é muito importante que a gente entenda esse escalonamento, por assim dizer, estava buscando a palavra adequada, de como funciona a nossa personalidade e o que isso tem a ver com os níveis de nossa consciência. Porque também, eu vou falar lá no final, tem muita gente que diz que mudar é fácil, né? Vamos mudar e tal. Bom, não é bem assim, o buraco é mais embaixo, a gente precisa entender a complexidade até para dar a devida atenção para aquilo que precisa ser dado, senão a gente só está, como eu digo para os meus alunos, criando aquele pacto de hipocrisia, né? Eu finjo que ensino, você finge que aprende, ou como o Vampeta jogou no Flamengo há tempos atrás, que ele dizia que o Flamengo fingia que pagava, ele fingia que jogava. Então não adianta a gente fingir que está ensinando alguém sobre como se autoconhecer e essa pessoa fingir que está aprendendo, porque nem nós mesmos, muitas vezes, estamos praticando isso, ou sequer conhecemos o processo de autoconhecimento, como ele se dá, o que a gente precisa conhecer em nós mesmos, como controlar isso e etc. Tá? Por fim, para terminar essa primeira parte de conversar sobre nós,
eu vou falar sobre análise existencial, né? O ser no mundo era a expressão que vocês vão achar aí ao fazer pesquisas no Google, né? Que é a expressão técnica, conceitual mais comum na área da psicologia, e aí é uma área da psicologia e filosofia, que acabam estudando esse ser no mundo, e, enfim, eu prefiro tratar isso como análise existencial, porque na prática é isso que acontece. Nós ainda temos, segundo essas teorias da psicologia do ser no mundo, 3 tipos de mundos, tá, meus irmãos? Ah, meu Deus, mas eu moro no planeta Terra, legal, só tem um mundo. Não, ele não está falando nesse tipo de mundo. Ele está falando aqui de mundos psicológicos, né? De como nós nos percebemos diante do todo, né, do orbe, de como nós nos percebemos diante dos demais membros da nossa raça e de como nós nos percebemos como nós mesmos. E para cada um desse ponto é um mundo diferente na mente dos indivíduos. Né? O mundo circundante, que é o mundo mais comum de ser percebido, é aquele mundo que trata da nossa relação com o ambiente, de maneira geral, né? Com o planeta, com todas as raças, com todas as espécies, animais, vegetais, enfim, com tudo que existe, com toda a estrutura como a gente percebe, ou seja, como se a gente fosse um elemento num grande sistema aberto e que nós somos um elemento como todos os outros que estão interrelacionados entre si, e esse mundo circundante, ele diz respeito a isso, né? Envolve todas as nossas relações ambientais e nos ajuda a trabalhar melhor, né, a nossa cotidianidade, né, sermos aceitos como parte do todo. Esse é o primeiro mundo, né, que você aí, que não conhecia, mas assim você se enxerga, mesmo que fosse de maneira inconsciente, como parte desse mundo circundante, ou mundo contextual, depende do autor, mas a terminologia mais comum e correta é essa. Segundo é o mundo humano, né, e esse mundo humano, meus irmãos, envolve não mais as relações ambientais, mas aqui o mundo humano ele envolve as relações sociais, né, como eu me relaciono com os outros seres humanos, né, com as outras pessoas na minha região, na minha cidade, no meu trabalho, na minha família. Então, esse é um outro aspecto da percepção do ser humano enquanto parte do todo, não mais agora abrangentemente como no mundo circundante, mas aqui de maneira um pouco mais restrita com as nossas necessidades de pertencimento a grupos sociais, né? O Maslow até falava que, por conta dessa necessidade de pertencimento, é que as pessoas casam, que as pessoas vão à igreja, que as pessoas se associam a clubes, que as pessoas entram na maçonaria, né? Para ele era muito simples, é só por conta da necessidade de se sentir parte de algo maior que nós mesmos, para ser aceitos, para sermos amados, valorizados e etc. E nós temos o terceiro mundo, e esse aqui envolve diretamente o autoconhecimento, meus irmãos, que é um mundo próprio. Esse mundo próprio, ele tem a ver com a intracomunicação, como nós nos comunicamos com nós mesmos, como nós percebemos nós mesmos. Eu estava essa semana, inclusive, fazendo uma imersão aí para startups sobre branding, né? E a gente falava muito de autoimagem, que é um conceito da psicologia, que tem tudo a ver aqui com o mundo próprio. É como nós nos enxergamos. E olha, que muitas vezes, até na maioria das vezes, nós nos enxergamos de maneira diferente do que como o outro nos enxerga. E é muito importante que a gente faça essa reflexão, porque às vezes como eu enxergo não dá um match, né? Não tem uma congruência com aquela imagem que eu projeto ou com aquelas ações que eu realizo todos os dias. E as pessoas que estão no meu entorno lá, né, no meu mundo humano, elas é que vão sentir esse impacto e muitas das vezes elas vão conseguir determinar melhor quem nós somos do que nós mesmos, porque nós temos esse véu, essa barreira, né, de uma percepção do mundo próprio que muitas das vezes é falha, e por isso que é importante a gente conhecer todos os aspectos da nossa psique para conseguir avançar nisso, né, a nossa relação conosco mesmo, o autoconhecimento vai estar aqui, mas também nos outros, não apenas aqui. Afinal de contas, eu não posso me conhecer apenas sem saber quais serão, ou quais seriam, ou analisar como foram as minhas atitudes com o todo, né? As minhas interações com as outras pessoas, com o mundo que me cerca, com os outros seres que estão nesse planeta e por aí vai, com as outras estruturas de autoridade, de poder, de hierarquia, de leis, enfim. Então, o ser humano não é uma ilha. A gente não vai conseguir entender sobre autoconhecimento tratando só do mundo próprio, esquecendo dos outros. Nós não vamos conseguir nos autoconhecer se a gente só tratar no nível de personalidade lá
primais, né, no ego, sem conhecer o id, sem conhecer o superego. Nós não vamos conseguir nos autoconhecer se a gente não entender os níveis de consciência, se a gente não entender que aquilo que está mais fácil de mudar é só o que está no consciente, mas há uma vasta gama de outras informações e processos internos no nosso pré-consciente e no nosso inconsciente ou subconsciente. Então, é muito importante que a gente entenda todo esse contexto. Eu poderia começar daqui para o final, mas didaticamente não ia ser o ideal para que os irmãos entendessem a contextualização. Eu não quis chegar aqui para falar só do porquê mudar e do porquê que a gente deve se conhecer, mas, como disse no início, eu preferi fazer uma explanação conceitual, né, para que nós entendêssemos os vários aspectos que rodeiam o autoconhecimento, antes da gente começar a falar do autoconhecimento em si. Pois bem, o mundo próprio, ele tem a ver não apenas com as experiências, meus irmãos, como o mundo humano e como o mundo circundante. Aqui tem a ver também com a significação dessas experiências, sobre como nós mensuramos, avaliamos, valoramos essas experiências internamente. Às vezes, num processo comunicacional ou relacional, por exemplo, alguém nos diz uma coisa e essa coisa vai ter um impacto fulminante em nós, seja de maneira positiva ou seja de maneira negativa, e essa pessoa nem tem consciência disso, ela falou sem nenhum tipo de intenção, enfim. Então, aqui, no mundo próprio, nós estamos mais envoltos ou imersos em darmos significado para essas experiências que nós temos com todo o resto. E isso é muito importante, porque dependendo do tipo de significado que nós atribuirmos, né, a essas experiências, nós vamos nos moldando de maneira melhor ou de maneira pior. Tá? Por isso que é muito importante a gente entender todo esse contexto. Ok? Até aí, meus irmãos? Beleza, então vamos seguir, já que a gente falou um pouquinho sobre nós, sobre você e eu, todos nós, agora nós vamos entender o que isso tem a ver com o Hit Shrader. Eu sei que tem muitos irmãos do Hit Shrader aqui, aliás, convido aqueles que não são do Hit Shrader, né? Tem gente do Rito Moderno, tem irmãos do Monitor de Web, né? O Rito Americano lá, tem irmãos do Rito Escocês, tem irmãos de vários ritos diferentes. Então, acessem lá shrader.org para vocês terem acesso lá ao Colégio de Estudos do Hit Shrader, irmão Gouveia. Tem muitas informações relevantes para vocês conhecerem um pouquinho mais. Vamos lá. O que o rito Shrader tem a ver com autoconhecimento? Eu trouxe, meus irmãos, eu podia trazer várias coisas sobre o rito, e como várias outras palestras que já ministrei sobre o Hit Shrader, falando de essencialismo, de várias outras coisas. Mas aqui eu preferi me debruçar sobre 2 pontos. Primeiro, sobre os princípios do rito, e aí vai ser bacana até que os outros irmãos que não conhecem o rito, ou qualquer outro aí, não maçons que estejam assistindo de maneira assíncrona, por exemplo, essa palestra que depois vai ficar pública, né, já que não tem nenhum tipo de segredo maçônico sendo discutido aqui, possa conhecer um pouco melhor também sobre o Hit Shrader. Então, vou falar um pouco sobre os princípios do rito e vou falar um pouco sobre as instruções do rito. Eu não vou dar as instruções, mas eu vou tocar em pontos das instruções que estão intimamente ligadas ao processo de autoconhecimento e por que é muito importante a gente se autoconhecer até para conseguir ser conduzido como deveria lá naquela escola de moral que é a maçonaria e que, por conseguinte, também é o Hit Shrader, tá? Então, vamos lá para os princípios do rito. Os princípios do rito são só 3, né? Simplicidade, essencialidade e moralidade. Mas o que isso tem a ver com autoconhecimento? Bom, tudo a ver, né? Primeiro que na simplicidade, o Hit Shrader, desde lá da sua concepção, né, da reforma alemã, como foi chamado por muitos historiadores, desde a sua concepção na busca pelos ritos ingleses antigos, né, pelos crafts, às vezes tomada por aquela comissão que não foi encabeçada só por Shrader, né? Vários outros irmãos, inclusive, criaram a comissão antes dele entrar, mas ele, quando se tornou grão-mestre, conseguiu aprovar lá o rito em 1801. Bom, eles buscavam, através desses rituais antigos, criar uma linguagem mais direta e objetiva. Para quê, meus irmãos? Para se diferenciar de tantos outros ritos que estavam muito mais preocupados com a forma. Por que eles se preocupavam com isso? Porque o foco aqui era a aprendizagem. Eles queriam ser mais claros e diretos, para, ao invés de falar um storytelling, uma parábola, ou algo assim, para dar um ensinamento, através de perguntas e respostas simples e diretas, desde como já também prodigalizou Lessing, né, na sua obra, Stockenfolk, em alemão, né, nos diálogos dos maçons, ainda lá no século XVIII. Então, ele busca de maneira simples, direta, passar ensinamentos, né, baseado naquilo que eu gosto de falar. Meus irmãos, existem
várias formas de se fazer entender, mas ser claro ainda é a melhor delas. E quanto mais claro a gente é ao passar uma linguagem, né, ao passar uma mensagem, perdão, dentro de um processo comunicacional, independente da linguagem que nós estivermos utilizando, maior será a probabilidade da internalização dessa informação por parte do receptor. Consequentemente, melhor será o seu próprio processo de desenvolvimento daquela informação em conhecimento. Né? Eu sempre tenho dito que a informação ela é coletiva. Aqui agora tem 61 pessoas na sala, eu estou passando exatamente a mesma informação para todos. Eu estou sendo um curador, filtrei algumas informações e estou compartilhando. Só que o conhecimento eu não vou conseguir passar nunca, porque o conhecimento ele é eminentemente individual. Ele vai depender de como as pessoas vão internalizar essas informações e de como eles vão lidar com essas informações a partir dos seus próprios paradigmas, limitações, né, informações pregressas, cultura, enfim, formação acadêmica, profissional, uma série de outras coisas vão influenciar a construção desse conhecimento. E aqui o Rit Schrader, quando ele foca na simplicidade, tanto nos seus processos ritualísticos, como também no seu processo de aprendizagem, ele está contribuindo, ou fazendo, no mínimo, um chamamento ao irmão para que ele se autoconheça de maneira mais eficaz, mais rápida, mais objetiva. O segundo princípio do Rit Schrader é a essencialidade, né? Tanto que eu tenho uma palestra aí, que já está lá aí no meu canal do YouTube, e também já fiz em diversos orientes para diversas lojas, que é sobre o essencialismo e o Rit Schrader. O Rit Schrader ele é um rito essencial, ou baseado no seu essencialismo, desde a sua origem, né? Todos os símbolos estão lá no tapete, como tem até um irmão aqui que está com... Francisco está com o fundo aí, o tapete do Rit Schrader, bem bacana aí de background, né? Então, todos os símbolos do Rit Schrader, eles estão ali no tapete. Por quê, meus irmãos? Bom, além, obviamente, de remeter a antigos crafts que trabalhavam com os tapetes e até fazendo menção a trabalhos operativos mais antigos de quando se desenhava no chão, os seus símbolos e alegorias, ele busca fazer uma metodologia de ensino que os americanos adoram, né? Que é a metodologia Disconnection. O irmão Josafá, que está em Nova York, aí, pode ratificar, inclusive, isso. E como que funciona essa metodologia Disconnection para a gente trabalhar o processo de ensino-aprendizagem? Significa que a gente deve desconectar tudo aquilo que não é essencial, tudo aquilo que é extraordinário, e se focar apenas no essencial. Com isso, nós garantimos uma eficácia maior do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, esse método é utilizado até em escolas de inglês, por exemplo, aqui no Brasil, que desde a moça da cantina que vende a coxinha lá só se fala inglês. Então, eles utilizam isso para desconectar naquele momento esses alunos do ambiente externo da sua língua nativa e, assim, produzir uma quantidade de absorção daquelas informações de maneira mais rápida. E o Rit Schrader, ele é assim também, ele meio que se desconecta daquilo que não é essencial para tratar de maneira essencial seus ensinamentos através dos seus símbolos e alegorias de maneira bem objetiva. Então, se eu consigo garantir uma essencialidade, se eu consigo evitar tudo aquilo que só é distração, isso já é uma baita de uma analogia sobre como nós podemos desenvolver um processo de autoconhecimento eficaz. Tá? Por fim, o terceiro princípio, que é o princípio da moralidade, né, dentro do Rit Schrader, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, o rito, ele mesmo já se declara, né, uma escola de moral, declara a maçonaria como sendo isso, não só este rito, mas vários, e algumas grandes lojas, inclusive, assim, inclusive conceituam a maçonaria como uma escola de moral. A partir dessa moralidade, ele busca, obviamente, uma reforma de caráter no indivíduo. E para que qualquer indivíduo reforme o seu caráter, se adapte ao mundo humano, trabalhe melhor o seu ego, né, para a sua sociabilidade, ele, neste momento, precisará passar por um processo de autoconhecimento obrigatoriamente. Quem não se conhece, não consegue conhecer o outro, não consegue conhecer o entorno, não consegue medir as suas reações, não consegue avaliar o seu processo comunicacional, não consegue melhorar de nenhuma forma. Né? Então, também dentro da escola, né, de moralidade, que é o Rit Schrader, sobretudo buscando aí o desenvolvimento do humanismo, obrigatoriamente nós estamos linkando aqui processos de autoconhecimento. Principalmente se a gente for falar de humanismo, eu vou falar daqui a pouquinho também da caridade e algumas outras coisas que vão estar ligadas a isso, tá, meus irmãos? Esse é o primeiro ponto. Os princípios do Rit Schrader, que são só 3, todos eles, de alguma forma, eles se conectam com o autoconhecimento. Aliás, meus irmãos, a própria maçonaria, né, ela parte de um pressuposto que todos os irmãos que adentram ali
vão precisar se conhecer melhor para que a partir daí possam mudar. A gente não vai mudar o mundo nunca, mas a gente pode mudar o homem. Mudando o homem, a gente muda o mundo, né? Eu me mudo, me melhoro, e a partir daí eu vou me tornando o melhor pai, o melhor filho, o melhor amigo, o melhor profissional, né? E vou ajudando as pessoas e vou sendo aí uma luz para aquele meu microverso, né? Pelo meu microambiente, o ambiente mais próximo. E se todos os maçons espalhados pelo globo terrestre fizerem isso, certamente a gente vai deixar de entender como utopia aquela frase lá de objetivo de tornar feliz a humanidade, porque na prática nós vamos estar tornando, não uma só pessoa tornando toda a humanidade feliz, mas cada um de nós fazendo a sua parte um pouquinho, tornando aquele microverso um pouco mais feliz. Agora nós vamos ver o que as instruções do Ritschreider falam. Bom, como a gente tem, na maioria dos orientes, né, e até por orientação lá do Colégio de Estudos do Rito, né, e algumas grandes lojas, eu não sei como funciona o Schrader lá no Grande Oriente do Brasil, mas eu acredito também assim, por eu ter conversado com alguns irmãos, bem como na Comab, né, nas confederadas lá da Comab, nós temos um caderno de instruções, né, com várias instruções, muitas instruções, para além daquelas instruções obrigatórias que estão no ritual. E aí eu poderia pegar várias dessas instruções, que são muitas, em vários graus, né, mas eu fiz questão de pegar lá no primeiro grau, de algo muito simples, que não vai tratar de nenhum tipo de segredo, e essas questões estão intimamente ligadas com o autoconhecimento. São 3 pontos: disciplina e tolerância, moral e ética, e postura e solidariedade. A gente não tem como entender nada disso se a gente não estiver se conhecendo também, ou pelo menos buscando um processo contínuo de autoconhecimento. Lá em disciplina e tolerância, nas próprias instruções, né, eles tratam sobre questões de aceitação e submissão. Mas maçom não pode ser submisso, meu irmão. Como assim? Não só pode, como deve. Submisso às leis do seu país, às leis da sua cidade, do seu estado e às leis da sua jurisdição, né? O que está lá constante nos seus estatutos e regulamentos. E estatutos, se a gente está falando, por exemplo, do Código Civil brasileiro, em outros países pode ser diferente, né? A constituição jurídica, por assim dizer, das potências, mas no Brasil são estatutos e nós precisamos obedecer esses estatutos. Então, a partir daí, quando eu sou obrigado a ser submisso a algo, quando eu vou submeter as minhas vontades em detrimento do todo, eu já estou também, a partir dali, fazendo um exercício de autoconhecimento em vários aspectos, né? Até para conhecer melhor os meus limites, respeitar os meus e respeitar os dos outros, não apenas o dos outros, mas o meu também. Muitas das vezes a pessoa respeita tanto o limite dos outros, mas não conhece nem o seu próprio, jamais buscou conhecer de maneira geral, o seu próprio limite, e às vezes acaba explodindo, se colocando em situações em que, por instinto ou impulso, toma determinadas atitudes que vão ferir o irmão, vão comprometer a sua própria imagem daquele que tomou essa atitude, e uma série de outras coisas negativas que podem surgir a partir disso. Nesse grupo de instruções aí que também falam de disciplina e tolerância, eles tratam de vários outros temas, né? A liberdade que não pode se dissociar da justiça, e aí a gente volta a falar, né, daquela questão do ser humano, da análise existencial, do mundo humano, de como nós vamos nos relacionar com todos. É muito importante que a gente tenha essa imparcialidade, né, a isenção na hora do julgamento, enfim. Inclusive diz que nós devemos ser condescendentes e indulgentes. Para aqueles irmãos que não lembram o significado dessas palavras, né, indulgência significa que eu tenho que aprender a perdoar, né, que eu tenho que aprender, de alguma maneira, a passar por cima de uma mágoa, se for necessário. E a condescendência significa que eu preciso me colocar no lugar do irmão, mesmo sem concordar com ele, que eu preciso, no mínimo, buscar entender o porquê que ele toma aquelas atitudes, né? Ou porquê que ele fala o que ele falou, porquê que ele conduz os trabalhos da forma que ele conduz. É muito importante isso. E eu não vou conseguir analisar e entender o outro se eu antes não tiver analisado e entendido a mim mesmo. Muitas das vezes a gente julga o outro, aponta o dedo lá para o irmão, mas nós mesmos estamos fazendo a mesma coisa, ou até fazendo pior. Né? Tem um meme muito, muito bacana que eu gosto de apresentar sempre, falar com irmãos, sobretudo aqueles que têm muito mais experiência do que eu, que sou muito novinho de maçonaria, tenho só 10 anos e alguma coisa, mas eu gosto sempre de mostrar aquele meme, né, que tem lá o mestre dizendo para o aprendiz assim: olha, aprendiz, cuidado com as tuas atitudes, tu és agora maçom. E aí o aprendiz responde: cuidado tu, meu mestre, porque eu só vou repetir as tuas próprias ações. E isso é muito importante. A gente não tem como falar, né, de condescendência, de indulgência, de ser tolerante,
se nem eu mesmo estou me avaliando e tomando aquelas atitudes adequadas, ou me adequando no contexto daquilo que é socialmente aceito, daquilo que a nossa própria instituição determina como padrão de conduta, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, disciplina e tolerância, lá nas nossas próprias instruções, tem tudo a ver com autoconhecimento. Quando trata-se de moral e ética, então, bom, eu quase não coloquei nada no slide aí na telinha, porque não importa, né? A nossa instituição, ela trata em todos os ritos, em qualquer oriente, em qualquer lugar, sobre um aprimoramento moral. Não existe maçom perfeito. Nunca vai existir. Aliás, se for perfeito, não precisa estar aqui dentro da maçonaria, né? Se às vezes eu até brinco com o irmão, que, mas eu estou há 30 anos, só indiquei uma pessoa para ser maçom. Eu digo, meu irmão, que pena, você não gosta da maçonaria, né? Porque se você gostasse, você convidaria várias pessoas. Aí ele diz, não, mas é porque esses anos todos eu não achei ninguém digno de ser maçom. Bom, meu irmão, não existe isso, né? A gente tem que, de fato, filtrar alguém, pessoas com bons costumes, né? Com valores que coadunem com aquilo que a gente preconiza. No entanto, não vai ter ninguém perfeito lá fora, assim como aqui dentro tem uma porção de imperfeito, todos nós somos, cada dia mais batalhando, né, na nossa pedra bruta. A maçonaria é uma escola de moral. Então, se é uma escola de moral, e a moral ela é relativa, ela é transitória, ela é geográfica, até por isso a maçonaria adota uma moral maçônica, por assim dizer, e todos nós precisaremos, de alguma maneira, nos adequar a essa moral maçônica. Obviamente que isso não vai ser do dia para a noite. Obviamente que moral maçônica tem a ver com autoconhecimento. Como é que eu vou mudar se eu sequer descubro ou conheço o que eu preciso mudar? Como é que eu vou me melhorar se eu já me acho perfeito? Como é que eu vou me melhorar se muitas das vezes eu não me conheço, não sei quais arestas na minha pedra eu preciso devastar primeiro? É muito, muito importante que a gente entenda que todos os ensinamentos maçônicos, em qualquer rito, inclusive no Schrader, né, todos eles estão ligados intimamente com o processo de autoconhecimento, e o maçom ele deve buscar dioturnamente se autoconhecer, tá? Para que ele possa, inclusive, absorver melhor esses ensinamentos sobre moral e ética, né? Não só a informação, mas transformar isso em conhecimento e, sobretudo, utilizar isso no seu dia a dia. Todas essas instruções que eu estou falando, meus irmãos, elas estão dentro de um grande grupo de instruções lá que tratam de conduta. E, por fim, eu trago um outro grupo de instruções que fala de postura e solidariedade, né? Por que isso tem a ver com autoconhecimento? Bom, porque ele fala lá de postura do maçom em ambiente não maçônico, né? E como ele deve respeitar todas as obrigações legais, né, os seus deveres legais, mas também deve obedecer àqueles deveres sociais, ou aquilo que é o adequado dentro do seu contexto social, não rompendo essa barreira, né? O maçom precisa ser reto na sua conduta. E, ora, eu não vou conseguir fazer isso se eu também não me autoconhecer. Ele também trata esse grupo de instruções aí sobre os deveres com o próprio irmão, né, sobre ajuda mútua e uma série de coisas, e trata lá a caridade como a principal virtude da maçonaria, remetendo, inclusive, ao lema antigo dos maçons, né? É diferente do lema de origem francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, lá a gente tem fraternidade como um desses princípios, né? E a caridade está lá também, caridade como principal virtude. Bom, eu não tenho como ser caridoso, meus irmãos, se muitas das vezes eu sequer me ajudo. Aliás, é um tema recorrente de embate aqui na jurisdição que eu faço parte, nas lojas que eu participo, porque muitas das vezes eu vejo os maçons levantando recursos, movendo montanhas, conseguindo ajudar muita gente lá fora, mas muitas vezes o irmão não ajuda o outro que está ali do seu lado, dentro da sua própria loja, precisando de um apoio moral, né, de uma ajuda profissional e às vezes até de ajuda financeira, né? Parece até algo meio complexo de se discutir, né? A gente fecha o olho, a gente quer ajudar o próximo, mas ajuda o próximo que está mais longe, não ajuda o próximo que está mais próximo. E esse é um ponto importante, as instruções tratam disso, e eu preciso me autoconhecer, conhecer o outro, cada um precisa se conhecer bem, para que, inclusive, nós possamos nos ajudar melhor. Quando a gente fala aqui dessa solidariedade não maçônica, ela é muito, muito, muito latente, mas falta um pouco mais de solidariedade maçônica, né? Falta um pouco mais da gente começar a olhar um pouco para o nosso lado, direito, esquerdo, para o Oriente, Ocidente, e ver e ligar para o irmão, saber como ele está, de fato, ter uma postura de irmão. Mas se eu mesmo não me conheço, muito dificilmente eu vou conseguir fazer isso. Então, todos esses grupos de instrução aí que tratam de conduta, e eu pincelei algumas coisas, é muito mais extenso, óbvio, todas elas vão estar ligadas de alguma maneira com um processo de autoconhecimento. Tá? Então, retirei desde os seus princípios, como nas suas instruções, bem como a maioria dos ritos também, pelo menos todos os que eu conheço,
né, não conheço muitos, mas todos os que eu conheço, eles tratam, na sua essência, do autoconhecimento. Eu até brinquei outro dia, conversando aí com um psicanalista, né, que fez a pós em psicanálise lá junto comigo, um grande amigo, e eu digo assim, cara, e ele não é maçom, né, ele já recebeu até alguns convites, e eu digo para ele que a maçonaria é quase que uma escola de autoconhecimento, porque ali a gente está todos os dias aprendendo, se conhecendo, mudando, se reconhecendo, para poder conhecer melhor o outro, conhecer melhor o nosso entorno, e a partir daí conseguir agir dentro daquilo que esperam de nós, do que nós mesmos esperamos para nós, tá? Por fim, meus irmãos, mas não menos importante, eu já estou falando aqui há quase 1 hora, 50 minutos, a gente não basta falar sobre a psique, né, que é a base para o autoconhecimento, e sobre o rito, fazendo uma comparação entre um e outro, se a gente não falar do processo de transformação, né? Nós precisamos mudar, se isso é fato, senão nós não estaríamos aqui, nós precisamos evoluir enquanto indivíduos, e se a gente só deixar isso do ponto de vista da elucubração, né, no nível de pensamento, sem uma ação, eu até postei isso hoje nas minhas redes sociais, né, que intenção sem ação é só ilusão, a gente não vai conseguir o nosso objetivo. Então, quando a gente vai falando de autoconhecimento, a gente também precisa falar de ações de transformação, né, de eu conseguir, de fato, transformar aquilo que eu recebi como informação numa praxis, né, num hábito, numa prática do meu dia a dia, e só assim eu vou conseguir mudar com o passar do tempo. Então, sobre a transformação, eu ainda vou falar de 2 coisas. Sobre o processo, de maneira geral, e sobre o final da transformação. São 2 pontos super pertinentes para a gente conversar aqui hoje. Bom, sobre o processo de mudança, já começo desmistificando uma coisa aqui para os irmãos, tá? Muito simples, muito simples. Mudar, meus irmãos, é difícil. Não acreditem nos empreendedores de palco, naqueles que se acham palestrantes motivacionais, que dizem assim, vamos mudar, que mudar é fácil e tal. Bom, mudar não é fácil. Não é fácil, por uma questão da psicologia, da antropologia, da sociologia. Meus irmãos, nós sobrevivemos enquanto espécie durante milênios, porque nós somos seres de hábitos. Os hábitos nos mantêm vivos. Os hábitos ajudam o nosso cérebro, e o cérebro ajuda com que nós criemos hábitos, que ficam armazenados ali no nosso pré-consciente, no nosso inconsciente. O ser humano é um ser de hábito, e mudar um hábito não é tarefa fácil. Tá? Por isso que a gente precisa conversar um pouquinho sobre esse processo de transformação, dessa mudança prática no mundo real, né? E a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre os hábitos. Bom, como nós somos seres de hábitos, e os hábitos são difíceis de mudar, eu costumo indicar para a pessoa que quer mudar em qualquer aspecto, né, que ele adquira o que eu chamo lá, eu chamo porque aprendi assim, óbvio, não fui eu que criei essa expressão, é uma expressão da psicologia, criar uma rotina positiva. O que é uma rotina positiva, meus irmãos? É uma rotina de substituição. É quando eu pego aquele hábito que eu quero eliminar, mas que eu sei que aquele hábito ele me dá uma recompensa psicológica, né, me dá mesmo que de maneira momentânea, uma saciedade peculiar, eu preciso, de alguma maneira, substituir esse hábito por um outro e começar a atrelar a este novo hábito algum tipo de recompensa, né, até que esse hábito se torne algo natural e eu não precise fazer disso. Bom, esse modelo, ele funciona até com animais irracionais, meus irmãos, tá? Ação, recompensa, reforço positivo. Né? Isso vai nos ajudar bastante. E a recompensa pode ser qualquer tipo de satisfação pessoal. Olha, sei lá, eu quero melhorar minha forma, né? I'm out of shape, né? Eu estou lá fora de forma, eu quero melhorar minha forma, eu odeio academia e tal. Bom, vai ter que criar, de alguma forma, uma recompensa para essa nova ação. Toda vez que eu for na academia, eu vou lá e vou fazer tal coisa que eu gosto. Bom, isso vai ser um estímulo, né? Isso vai ser algo que vai te ajudar a mudar um pouquinho aquele hábito que você quer transformar em outro. Isso serve para tudo, inclusive para o autoconhecimento. E aqui nós estamos falando de hábitos para a gente chegar ao autoconhecimento, são hábitos de análise de autoimagem, são conversas com pessoas mais próximas, são mensuração e avaliação de atitudes, né? No final do dia, eu gosto de fazer, por exemplo, o mínimo diário, né, que eu chamo. Eu construo lá na minha agenda, o planner, como queiram chamar, todas as principais tarefas que eu tenho que fazer no dia, né? O PMN, o Plano Mínimo Diário. Chega lá no final do dia, eu vou avaliar o que eu consegui fazer de tudo aquilo.
Por que eu não consegui fazer determinada coisa? Qual foi uma atitude que eu tomei ali ao longo do dia que de alguma forma comprometeu o meu resultado, ou comprometeu minhas relações com as outras pessoas, ou comprometeu as minhas relações comigo mesmo? É o famoso 80-20 do Pareto, né? Depois de um tempo fazendo esse exercício, eu já vou descobrir lá que apenas 20% das minhas ações é que vão me dar 80% do meu resultado, e eu consigo me conhecer melhor, né? Então, o autoconhecimento, ele também pode ser adquirido através de hábitos de ações e várias outras coisas, não apenas internas, mas externas, né? No nosso mundo humano, no dia a dia, beleza? Então, esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Adquira hábitos, e hábitos obviamente, para substituir os antigos, desde que você ache necessário, né? Esse processo de mudança. Isso aí é muito individual e, enfim, até por isso eu quis sair do senso comum de trazer várias dicas de como mudar, blá, 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 etc. e tal. Então, cada um de vocês é que precisam avaliar o que precisa ser mudado, quais são as recompensas que me levam a repetir isso o tempo todo até torná-lo um hábito, e o que eu preciso fazer para substituir esse hábito por outro hábito. Isso é muito importante. Outro ponto que eu quero falar sobre o processo de mudança, meus irmãos, são as falhas. Para tranquilizar alguns irmãos, meus irmãos, falhar é normal, faz parte do processo. Né? Se a gente fala em processos de recuperação, a gente fala em recaída, né? Se a gente estiver falando de drogados, ou tratamentos, ou qualquer outro tipo de coisa. É normal. É normal, porque, primeiro, nós somos seres humanos e, por si só, somos falíveis. A gente vai errar. E, muitas das vezes, esse erro ele não é voluntário. Ele é baseado lá em alguma coisa do nosso inconsciente ou pré-consciente. Enfim, a gente acaba errando. Mas o fato da gente errar, manos, não significa que todo o esforço pregresso foi em vão. Não. Significa que você pode recomeçar com uma nova experiência, né, tentando evitar aquele ambiente, né, aquele estímulo, aquela situação, aquele pensamento que lhe levou a incorrer naquela falha. Tá? Então, não se preocupem, em qualquer processo de autoconhecimento ou qualquer outro, muitas das vezes nós vamos falhar, nós não vamos conseguir transformar isso em hábito logo de cara. Né? Tem até alguns vendedores de web, porque eu não quero chamá-los de maneira pejorativa de nada, que vendem lá algumas fórmulas mágicas, né? Cria um hábito em 21 dias, não sei o que e tal. Bom, eu não acredito muito nisso, mas se os irmãos acharem que isso é importante, façam, porque de qualquer forma você está adquirindo um hábito, qualquer tipo de novo estímulo que faça com que você se melhore através de uma substituição de hábito é bacana, e se falhar, não se preocupe, retome, faça de novo, recomece, mas já não vai ser um recomeço do zero, né? Vai ser um recomeço com alguma coisa e vai ser um recomeço já baseado numa nova experiência de falha. O Ford, que é da minha área lá da gestão, lá no início do século passado, é que sempre dizia, né, que ele não errava, ele só tinha uma oportunidade de começar de novo com conhecimento a mais. Então, isso é muito importante para a gente. No Brasil, na nossa cultura de maneira geral, tendeu-se, ao longo dos anos, né, a tratar a falha como algo impensável, né? Erro zero, ou os processos avaliativos, ou até internamente, né, as intraavaliações, que elas sempre são de caráter punitivo, e não é assim, é de caráter, de fato, avaliativo mesmo, de crescimento, de medir, de mensurar, e as falhas, elas vão ajudar nesse aspecto também. Olha, a gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta, meus irmãos, porque a recompensa, o estado mental da recompensa no acerto, ele acaba limitando o nosso pensamento para um processo de autocrítica, de autoavaliação daquilo que a gente fez, não importa em qual contexto, não importa fazendo o quê, tá? Por fim, ainda no processo de mudança, eu vou falar um pouquinho do que a gente chama lá na psicologia de gatilhos de sabotagem. Nós precisamos descobrir quais são os gatilhos que nos levam a determinadas ações. Tudo que a gente faz, ele vai ter um estado de recompensa, como diz lá o teórico da teoria, uma teoria muito comum da psicologia, feita lá na década de 60, o nome pode ser estranho, mas é simples, eu vou explicar, que é o paradigma da desconfirmação. Ele diz lá que qualquer estado de satisfação depende apenas de duas variáveis, né? Expectativa e desempenho. Se a minha expectativa está lá em cima e meu desempenho foi lá embaixo, eu não vou confirmar essa expectativa. Por isso que o nome do paradigma é da desconfirmação. Logo, eu desconfirmo, fico insatisfeito, fico magoado se for algo que eu cumpri para mim mesmo, porque nós somos seres de expectativas, os seres humanos, colocamos expectativa em tudo, em nós mesmos, nas coisas, nas pessoas. Aqui, para essa palestra, vocês vieram com uma expectativa, seja ela qual for, né? E se a expectativa for muito lá em cima e a palestra for muito ruim, o irmão vai sair insatisfeito, porque
lá não deu match, né? Não se cruzou no momento adequado lá no paradigma da desconfirmação. Então é importante que a gente entenda o que faz a gente confirmar aquela expectativa, que tipo de estímulo é que gera aquele sentimento, né, de excitação para a gente fazer tal coisa, e se é uma coisa que a gente queira mudar, bom, a gente precisa entender esses estímulos, esses gatilhos, e evitar de estar suscetível a eles. Porque quando a gente está suscetível, a gente vai cair, não tem jeito, né? E como a gente vai falhar, é normal, bom, errar é humano, mas persistir no mesmo erro não é muito inteligente. Então, a gente descobre quais são os gatilhos, quais são essas circunstâncias, esses estímulos, essas situações, essas pessoas, esses ambientes que me fazem ter determinados tipos de atitude ou ações que eu não gostaria de ter, que no meu processo de autoconhecimento eu descobri que é uma aresta importante que eu tenho que desbastar lá na minha pedra. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com esses gatilhos de sabotagem, porque são sabotagem nossa, né? De nós para nós mesmos, não são os outros que estão sabotando a gente, somos nós mesmos que fazemos, seja para procrastinar, seja para qualquer coisa que façamos na vida, a gente precisa descobrir, se conhecer pelo menos, né? Conhecer os nossos defeitos, nossas limitações, né? Nossas motivações, isso é muito, muito, muito importante. Inclusive, o gatilho de sabotagem, às vezes, ele parte do outro, é um estímulo negativo, mas que nós aceitamos. Isso é muito interessante. Eu vou falar aqui um case, um storytelling do que aconteceu ontem comigo. Eu contei um plano meu para um irmão que eu tenho uma vasta admiração, um irmão com muito mais anos de ordem do que eu. Aqui no Maranhão, eu ajudei a trazer a primeira loja de York para cá, junto com o nosso irmão Lúcio Portela e Marcos Galvão, do York americano, monitor de web. Nós não tínhamos, criamos aqui a Fidelitas, com muitas barreiras. Depois a gente criou a primeira loja do Hit Trader no estado todo, nem no GOB, nem na Comab, nem na CMSB, não tinha Hit Trader. Então nós só temos uma loja aqui hoje, que é a Oshleaf número 65. Enfim, de alguma forma, criei uma cientificidade na loja de estudos e pesquisas, lançamos uma revista científica, estamos fazendo ciência, que é para ser feito nas lojas de estudos e pesquisas. Então, eu sou muito ambicioso com alguns projetos, né, por assim dizer. E aí eu fui falar com esse irmão, né, cheio de brilho no olho, entusiasmo, com esse sorrisão que eu estou aqui. Pô, mano, eu quero fazer isso, vai ser legal e tal, tal. E aí o irmão me jogou um balde de água fria. Ele virou para mim e disse assim: Lerai, meu irmão, você vai entrar para a estatística. Você vai ser mais um a tentar. E por um minuto, assim, uma fração de segundos, talvez menos de um minuto, esse irmão conseguiu disparar um gatilho de sabotagem em mim. E eu fiquei assim, calado por algum tempo, até que eu respondi para ele: meu irmão, eu de fato vou entrar para a estatística, mas não como mais um que tentou, mas sim como mais um que não desistiu. Você pode ter certeza. Então, é muito importante que a gente entenda esses gatilhos, né? Às vezes eles vêm de maneira externa, mas eles vão acionar alguma coisa dentro de nós que vão nos bloquear para alguma ação. Sentir medo é normal, se sentir inseguro é normal, isso só não pode te paralisar, né? Então, tá com medo, vai com medo mesmo, a gente precisa, muitas das vezes, realizar as coisas que precisam ser realizadas. Então, esses gatilhos de sabotagem, que não são uma regra, por isso até eu não vou elencar os vários tipos, eu estou apenas citando aqui para os irmãos que eles podem ser pessoas, situações, circunstâncias, ou qualquer outro tipo de estímulo que vai gerar emoções em nós que vão nos fazer ter determinado tipo de ação, determinado tipo de atitude. A gente precisa, muitas das vezes, aí, ter cuidado, estar vigilante com relação a esses gatilhos de sabotagem. E para finalizar, meus irmãos, para finalizar com chave de ouro a palestra, né, a gente vai falar do final desse processo de transformação. A gente já viu lá, essencialmente, na psique, tudo que envolve o processo de autoconhecimento, e aqui eu vou aproveitar para fazer um reforço positivo, didático, aproveitando que o nosso irmão Ari acabou de entrar, então ele vai ter um resumão da palestra, né? Então a gente viu lá, na psique, primeiro, né, a estrutura de personalidade, nós vimos a questão existencial, né? Nós vimos também os níveis de consciência e como essas três coisas vão influenciar o nosso autoconhecimento. Depois nós vimos a relação disso com o Hit Trader, né, com as suas instruções, com seus princípios. Agora, meus irmãos, a gente conheceu o processo em si de mudança, de transformação a partir do autoconhecimento. Vimos que não é fácil. Mas e o final? Meus irmãos, o final não existe. O final nunca vai chegar. Nós nunca vamos conseguir parar de buscar o autoconhecimento por um motivo óbvio, trivial, elementar, como diria Sherlock Holmes, né? Porque nós nos tornamos pessoas diferentes a cada momento.
todos vocês, mais de 60 irmãos que estão aqui agora, entraram aqui 7h30, alguns 8 horas, alguns depois, pessoas bem diferentes do que aquelas que são agora. Bom, se a gente muda, eu não posso achar que me conheço. Eu posso conhecer o Mauro Lerai como era ontem, porque hoje eu já sou outra pessoa, amanhã já vou ser outra. Então eu preciso sempre estar buscando me conhecer mais e melhor, para que assim eu possa descobrir quais são as minhas necessidades de evolução e a partir daí traçar caminhos para evoluir para aquilo que eu quero, né? Projetar adequadamente a minha imagem, a minha conduta, os aspectos morais, me vincular àquilo que eu acho mais justo e perfeito, por assim dizer, para ter uma terminologia maçônica e a partir daí melhorar. Ok, meus irmãos? Eu espero que os irmãos tenham ficado satisfeitos, espero ter conseguido atingir as expectativas dos irmãos. Eu preferi levar uma linha didática, ao invés de ficar falando aqui que autoconhecimento é bonito e dando dicas como se autoconhecer, para que os irmãos possam, a partir da experiência individual de cada um, buscar o seu próprio caminho, né, identificar como que você pode mudar os seus hábitos, se conhecer mais e melhor, e a partir daí iniciar um processo transformacional para lhe tornar naquilo que você quer ser, naquilo que você precisa ser. Ok? Meu querido irmão Vanderlei, vou interromper o compartilhamento e imediatamente lhe devolver a palavra, vou até me mutar aqui, porque eu já falei demais. Obrigado, meus irmãos. Eu que agradeço, meu irmão Mauro, realmente foi uma excelente palestra e realmente trouxe o tema de uma forma realmente inovadora, né, e que realmente agregou bastante conhecimento. E prova disso é que já tem 2 irmãos que já levantaram a mãozinha aqui já, acredito eu, para fazer suas considerações. Eu vou pedir aos irmãos que queiram fazer alguma pergunta ao nosso irmão Mauro, ou enfim, fazer qualquer tipo de comentário sobre o tema de hoje, sobre o Rito Shredder, que o façam, que podem fazer pelo chat também, né? Podem ficar à vontade para fazer os comentários pelo chat. E aqueles irmãos que queiram fazer uso da palavra, é só levantar a mão que a gente vai estar oportunizando a todos a fazer as suas considerações. Eu vou apenas, antes de abrir a palavra para o irmão José Alberto, que levantou a mão, eu vou apenas fazer um questionamento aos irmãos, né, diante dessa questão do autoconhecimento que foi trazida aqui pelo irmão Mauro, e de que a gente realmente tem essa questão da busca pelo conhecimento, né, que o Rito Shredder traz bastante, né, na sua metodologia, no seu autolapidar da pedra bruta, né, durante o grau de aprendiz, e que muitas das vezes essa lapidação é íntima, né, na maioria das vezes, então é individual, mas eu queria saber de que forma que a nossa loja, né, que a nossa célula menor da instituição maçônica, né, de que forma que ela pode nos fomentar esse autoconhecimento. Porque o que muitas vezes acontece, e o que a gente visualiza, é que essa busca pelo autoconhecimento apenas fica restrito pela mera identificação do irmão, ou enfim, né, uns irmãos buscam mais do que o outro, mas não há nenhum estímulo da loja maçônica de estar trazendo esse tema, ou de estar realmente fomentando esse autoconhecimento com os irmãos. Então, até que ponto a loja maçônica, ela pode participar dessa construção desse autoconhecimento dos irmãos? Esse é um questionamento que eu queria ouvir os irmãos de diversos orientes e opiniões. Mas com a palavra, nosso irmão Jorge Alberto, poder desmarcar o mudo e falar, meu irmão. Bem, boa noite a todos, meu irmão Mauro, parabéns pela sua palestra, ela foi bastante salutar, em especial uma coisa que me chamou bastante atenção. Nós participamos de uma instituição que ela se propõe trabalhar por um mundo melhor. Mas como é que eu consigo me inserir no espaço? Como é que eu consigo me ver no espaço se eu não me conheço? E a sua palestra foi exatamente em cima disso. Como é que eu consigo me conhecer para me ressignificar, ver o espaço como ele está para a mudança? Por isso, meu irmão, meus parabéns, foi bastante salutar. E aí, meu irmão Vanderlei, eu lhe digo, tentando responder um pouco sua pergunta. Olha, isso se dá por conta de uma questão de um programa de estudos. O irmão Mauro, por exemplo, citou um exemplo que aconteceu com ele, né? Onde ele falou, olha, uma coisa aí, o irmão, rapaz, você vai ser só mais um na estatística. Infelizmente, a gente que eu falo assim, de uma forma geral, nós, irmãos, né?
parece que vamos aumentando o tempo de ordem, vamos ficando assim, mais acomodados nos estudos, nas pesquisas. Infelizmente, isso tem acontecido. Eu mandei um arquivo para o Mauro, aí fiz um breve comentário no WhatsApp dele. Quando a gente pega e compara os estudos dos maçonólogos na Europa, a gente nota uma coisa, eles vão direto nas fontes históricas, nos rituais antigos, eles vão pesquisar, e nós, muitas vezes, nem isso nós vamos atrás, nem de um livro que realmente fala sobre essa interpretação. Então, nós estamos muito passivos nesse sentido. Eu acho que a questão, por exemplo, de um programa de estudos dentro de uma loja, trabalhando bem isso, seria fundamental. Meu irmão Mauro, muito boa sua palestra, foi muito salutar a ideia de você se autoconhecer para você primeiro mudar você, depois mudar o mundo. Parabéns, meu irmão. Mauro, você já quer complementar agora ou que os outros já vão fazendo os outros questionamentos? Você que sabe, meu venerável, nosso irmão Jorge, ele meio que não fez um questionamento, ele deu uma aula aí para nós, né? Eu posso responder a sua pergunta, né? E eu corroboro até com o Jorge, mas eu acho até que talvez não precisasse de tanto, meus irmãos. Talvez se trabalhassem de maneira mais adequada o modelo de ensino-aprendizagem, né? Porque isso está contido nos nossos manuais, nos rituais, né? Eu acabei de falar aí que as próprias instruções tratam de questões de autoconhecimento o tempo todo. Então, a gente precisa só ver como é que está a eficácia desse nosso modelo. Será que a gente está assim, só lendo, aí às vezes lendo mal ainda, e a pessoa está só ouvindo, não leu, fechou aquilo, só abriu na outra semana, quando foi para a reunião de novo, aquele manual, né? E será que a gente está de fato ensinando? Será que a gente está de fato aprendendo? Será que a gente está de fato debatendo as questões, discutindo, né? Criando um ambiente propício para o crescimento dessas informações dentro do irmão? Bom, se a gente estiver fazendo isso, eu acredito que a loja ela é muito importante, porque ela está cumprindo o papel dela, e invariavelmente o irmão vai se conhecer mais e melhor, né? A gente vai ajudá-lo nesse processo, porque o próprio modelo de ensino maçônico, ele prevê isso, está lá explícito, expresso nas suas instruções. Perfeito, meu irmão. Antes de passar a palavra para o irmão Vili Modesto, membro da Antônio Costa, aqui, eu queria realmente destacar a presença do nosso realmente querido irmão Ari, né, que é o secretário de orientação ritualística do GOB para o Rito Schroeder, um irmão que eu tenho muito apreço, que realmente já tirou minhas dúvidas em inúmeros questionamentos, realmente sempre disponível, meu irmão, seja muito bem-vindo. E queremos contar também com sua participação aqui na live, nosso irmão Cercato também, que realmente nos ajuda bastante, é o rei das lives aí, o Cercato é show, né, para realmente organizar essas lives. O nosso irmão, membro da loja Craft, que é a nossa loja do Rito Schroeder aqui na Bahia, também Vitória da Conquista. O irmão está aqui presente, meu irmão queria realmente parabenizar a presença e felicitar os irmãos da nossa loja Craft, aqui de Vitória da Conquista. Enfim, dentre os irmãos que eu identifiquei aqui, que chegaram após o início da palestra. Irmão Vili, com a palavra. Não, irmão, não, meu venerável. Não, só apertei sem querer, só fiz um comentário lá no... Eu passo minha palavra ao próximo irmão aí. Só parabéns ao Mauro. Tocou muito no que eu penso, corroboro com maçonaria, com Demolay. Estou na minha reflexão pessoal. Perfeito, meu irmão. Obrigado pela participação. Nosso irmão Quintino Araújo, podeis falar, meu irmão? Boa noite a todos. Meu irmão Vanderlei, queria te parabenizar, assim como a sua equipe, por essa iniciativa. E dizer que é um momento feliz para todos nós, né? Essa oportunidade desse encontro, mesmo que virtual. E, de forma particular, me dirigir ao irmão Mauro. Não é a primeira vez que eu te ouço, irmão. E você traz para nós uma coisa muito interessante, que, em geral, Mauro, nos permite sair um pouco dessa concha um pouco maçônica, muito internamente maçônica. Bem, então você traz para nós, Mauro,
um resultado de estudo, né, da sua visão, do seu conhecimento, mas esse estudo, ele embute para nós, e traz para nós, Mauro, um vocabulário riquíssimo, traz para nós um conteúdo maravilhoso e reflexões que fogem um pouco do comum, né? E assim, Mauro, eu trabalho com educação também, e às vezes a gente ouve uma palestra e fala assim, puxa, que legal. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que você trabalhou muitas horas para chegar a esse formato que agora foi nos apresentado. Então, às vezes, uma plenária, em algumas situações, não dá o devido valor por esse tempo. São horas e horas que a gente gasta para preparar uma aula, preparar uma palestra. E você traz para nós, realmente, como você falou, uma visão diferente dessa questão do autoconhecimento. Por quê, Mauro? Eu fico pensando assim, o que é mais importante? É a prática da cidadania ou é a maçonaria? Quem influencia mais? A maçonaria influencia mais a prática de cidadania ou a prática de cidadania influencia mais a maçonaria? E, na verdade, isso é importante porque a maçonaria deve usar esse conhecimento para o autoconhecimento para o bem. E o que você nos traz é importantíssimo no sentido da efetividade de se fazer uma sociedade mais justa, de se fazer a humanidade mais feliz. Então, Mauro, eu queria realmente te parabenizar e te colocar 3 pontos que eu já te antecipo. São mais 3 palestras, ou algumas que eu tenho para parar para frente. Qual a relação, por exemplo, Mauro, que nós teríamos desse entendimento que você traz para nós com o equilíbrio entre quantidade e qualidade na nossa vida? Depois, Mauro, qual a relação que nós teríamos entre autoconhecimento, a ética e a consciência cidadã? E uma coisa que é bem curiosa é a seguinte, de que forma, irmão Mauro, essa questão do nível de autoconhecimento, ele proporciona a correção da distorção de comportamento de alguns de nós, alguns seres sociais que nós entendemos no dia a dia. Então, meu irmão, ficam essas questões, sei que talvez não fica muito fácil aprofundar todas, mas queria, mais uma vez, de coração, te agradecer por essas palavras. Eu, como membro aqui da Antônio da Silva Costa, fico muito feliz por estar com o irmão e com todos os demais, né, em diversas partes do Brasil e do mundo. Um abraço a todos. Obrigado, meu irmão Quintino. Bom, são 3 perguntas que 2 delas se complementam, né? Tem algum irmão aí que está compartilhando a tela, acredito que sem querer. É só clicar aí, apresentar e encerrar lá embaixo, meu irmão. Aí, pronto. E depois, parar de apresentar. Antes de eu responder, irmão Quintino. Não sou eu. Fui a primeira vez. Parar de apresentar. Pronto. Aí vai encerrar o... Obrigado. Pois bem. Meus irmãos, quando ele falou da relação entre o autoconhecimento e a ética e a moral, é uma relação íntima, extrema, porque, sobretudo, como eu disse, a questão moral ela é relativa, né? A ética é a ciência que estuda a moral. E a moral ela é relativa porque o que é moral aqui no Brasil, amoral ou imoral, de repente não é em outra região do mundo. Ou, de repente, o que é moral, amoral ou imoral hoje aqui no Brasil, mesmo aqui no Brasil, em 50 anos atrás ou 100 anos atrás, não era diferente. Então, a moral ela é transitória, geográfica, cultural, enfim. Ainda assim, a maçonaria ela meio que cria um padrão de uma moral maçônica para ser seguida. E quando eu sigo essa moral maçônica, nem que seja por força social para poder me enquadrar, eu já estou me melhorando enquanto indivíduo. No entanto, não necessariamente eu estou me autoconhecendo. E aí eu digo que a relação é íntima, porque quando eu faço o inverso, se eu primeiro busco me autoconhecer, para a partir dali eu me adequar da maneira melhor, né? Porque a maneira de me adequar a essa moral maçônica, para mim, pode ser uma, para o irmão Joel pode ser outra, para o Josafá outra, para o Wagner outra, enfim, para cada um de nós pode ser diferente. Mas eu vou fazer isso com uma eficácia muito maior, porque eu estou partindo, né, de uma harmonia do meu ego, superego e o id, eu quero fazer essa mudança. Não é porque alguém está me impondo, eu não estou fazendo isso criando uma persona para ser dentro dos templos e salas de loja maçônica, saindo de lá eu me torno outro. Então, eu acho que a relação é muito íntima, e isso vai acabar ajudando na terceira pergunta, da correção, né, do ato de mudança de conduta. Bom, quando eu busco o autoconhecimento e descubro em mim mesmo algo que eu não gosto,
Ou seja, eu mesmo me critico, eu mesmo, de alguma maneira, vou estar ali me tolindo, eu mesmo vou estar me repreendendo por conta de uma determinada ação, bom, mais facilmente eu vou me corrigir do que quando o outro vem e aponta esse defeito em mim. E tá natural, é científico, né? É natural que a gente refute uma crítica, mesmo que ela seja verossímil, mesmo que ela seja, inclusive, importante. Então, quando o processo de autoconhecimento ele se dá, a correção ela é muito mais, inclusive, imediata. Agora, com relação à primeira pergunta, da qualidade versus quantidade, ela é muito relativa, tá, meu irmão? Nós temos alguns arquétipos, para usar um termo da psicologia, né, muito comuns, e todos nós estamos enquadrados nesses arquétipos, né? O arquétipo que eu me enquadro, por exemplo, é o arquétipo do herói, né? Eu sou daquele que nunca tenho tempo, estou fazendo milhões de coisas, tenho 3 empresas, professor da Universidade Federal, professor da Universidade Particular, e sou pai, filho, é Rosa Cruz, é martinismo, é maçonaria, um monte de loja, não tenho tempo, né? Mas isso também é ruim. Mas esse é o meu modus operandi. Para mim, isso funciona. Eu me ocupo, divido meu tempo, ainda assim estou com os meus filhos, com a minha mulher, enfim. Para outros, isso não vai funcionar. Então, eu não gosto de impor isso. Eu acho que isso é muito individual e relativo, né? Cada um tem seu tempo, sua velocidade, né? O seu grade, por assim dizer, o grau de importância que vai dar para cada uma dessas coisas. Para mim, essa quantidade de ações que eu faço resulta em qualidade de vida, porque eu estou aqui, ó, de graça, 9h30 da noite, meu terceiro turno, trabalhei desde 7 horas da manhã, mas estou aqui sorrindo, porque para mim eu gosto disso. Isso me dá alegria, poder compartilhar o pouco que eu sei, discutir coisas de maçonaria. Para outros, não. Então, para outros, o cara fica 1 minuto a mais no trabalho, para ele isso já é o estresse, é a síndrome da música do Fantástico, né? Toca a música do Fantástico à noite, ele já entra em depressão, porque no outro dia seguinte ele tem que ir para o trabalho, né? Então, é muito relativo. Eu não gosto de também ser aquele empreendedor de palco, dizer, não, tem que ter o equilíbrio, tá? O X horas de tempo para a família, para o trabalho. Não, isso é relativo. Eu acho que cada um tem que, de fato, achar o seu caminho e o seu próprio equilíbrio, né? Porque o equilíbrio, ele, inclusive, para a mesma pessoa pode mudar. Isso, para mim, hoje, é estar equilibrado. Daqui a 10 anos, eu sou jovem, me considero muito jovem ainda, tenho 39 anos, daqui a 10 anos, esse ritmo pode não ser o adequado para mim. O equilíbrio precisa ser outro. Então, nós mesmos, até através de um processo de autoconhecimento, vamos moldando esse equilíbrio ao longo do tempo, de qualidade versus quantidade, em todos os aspectos, não apenas no aspecto maçônico, mas familiar, profissional, enfim, em qualquer outro aspecto. Eu espero ter conseguido me fazer entender, meu irmão. Perfeito, meu irmão. Excelente esclarecimento. Vamos para o chat aqui, tem alguns irmãos que estão fazendo um comentário, né, sobre excelente, e parabenizando o irmão Mauro pela excelente palestra, o professor Eduardo Diniz, Jackson Cabral, Eliésio Júnior, parabéns a Lorde, parabéns ao irmão Mauro, o irmão Mauro é uma das joias raras da nossa Glema, realmente é uma referência nacional. O nosso irmão Ari, o ritual é resumido em relação a todos os outros, dando ao venerável mestre muita liberdade na realização do seu mistério, possibilitando assim mais espaço para o aperfeiçoamento, principalmente o espiritual. Contudo, exige muito dele o desenvolvimento do trabalho. Fala também que no Riturada a sabedoria está representada na pessoa do venerável mestre, que é uma das colunas da maçonaria. No entanto, em que ele acende a vela grande, ele está exteriorizando o seu poder interno. Eu queria deixar a palavra franqueada ao nosso irmão Ari. Caso o irmão queira fazer uso da palavra, meu irmão, pode ficar à vontade e fazer algum comentário. Estamos franqueando a palavra ao nosso querido irmão. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Essas últimas explicações e respostas das perguntas dos irmãos já me disse do nível da palestra e do conhecimento do irmão Leray. Eu coloquei uma frase aqui que está no último parágrafo da introdução do ritual do Gobi, que diz do poder, entre aspas, do venerável. Eu coloco entre aspas porque ele não é tudo, não é soberano, mas ele é a sabedoria da loja. Para isso, os irmãos o elegeram. O venerável pode contar com o auxílio, com a ajuda do orador, ou de outros irmãos estudiosos da loja,
para que o ajude na instrução, já que ele é o orientador, é ele quem dá a instrução a todos os irmãos na loja. E quem orienta fora das lojas o aprendiz e o companheiro é o irmão Garante, aquele mestre que apresentou o irmão, o padrinho, que apresentou o apresentante do irmão à loja. Ele pode ser indicado, e eu acho que deve ser indicado o garante daqueles irmãos, do irmão que ele apresentou. Então, ele tem uma gama e um número relativo de irmãos, se bem que ele deve utilizar aqueles mais estudiosos, interessados, que todos nós devemos ser interessados, né? Principalmente na instrução da loja e na instrução do rito, para ajudar o venerável mestre. Os irmãos elegem o venerável não para ele fazer tudo sozinho. E o rito exige muito do venerável, mas ele não pode tudo sozinho. Então, ele tem que contar com irmãos estudiosos, assim como o irmão Feliz da Loja, que tem o irmão Lerai no seu quadro, né? Ele pode... Eu tenho conhecimento, eu recebi informações do irmão Lerai, sobre o irmão Lerai, de 3 valorosos irmãos que eu respeito muito, e esses 3 irmãos, quando ele elogia, ele faz menção a algum irmão, aí eu levanto a sobrancelha, ergo a sobrancelha para, olha aí, eu tenho que me cuidar. Então, e hoje eu queria assistir, mas eu estava ajudando o irmão secretário de minha loja. A minha loja tem eleição amanhã, que inclusive eu não vou votar por causa da idade, estou com 77 anos, então eu tenho que me cuidar. Não tomei a segunda dose ainda, tenho que me cuidar. Eu vou tomar a segunda dose agora, 1º de junho. E estava auxiliando esse irmão, e passei do horário aí. Inclusive, um outro irmão que ia assistir a palestra, também irmão de Valdo, que vai ser o futuro venerável da loja, ele queria assistir, mas não pôde, motivado pelo problema de doença da esposa dele, que a esposa dele, ele também não vai votar na sua eleição, para você ter uma ideia, porque a esposa dele é de alto risco e ele não pode se descuidar. Mas eu quero dizer, da resposta e das perguntas inteligentes também feitas ao irmão Lerai. Eu costumo me colocar sempre à disposição dos irmãos, principalmente do GOB, coloco à disposição dos irmãos Schroeder do Brasil todo, tá? Mas principalmente dos irmãos do GOB sobre o ritual. Sobre o ritual do GOB, eu coloco à disposição dos irmãos do GOB. E sobre o ritual Schroeder de 1960, eu me coloco à disposição dos irmãos do Brasil todo. E tenho satisfação, assim como o irmão Lerai, em prover os irmãos com aquele pouco que eu sei. Eu me considero estudioso, tá? Mas a idade está me deixando um pouquinho devagar, tá? Então, eu não tenho essa energia toda do irmão Lerai. Realmente, fazer 3 expedientes, 3 empregos, não é fácil, não. E, principalmente, usando a massa cefálica. Aí é difícil. Para mim é difícil, tá? Mas eu me coloco, como o irmão Vanderlei disse aí, eu sempre vou me colocar e me coloco à disposição dos irmãos. Eu queria agradecer o irmão Lerai pelo conhecimento que ele expendeu agora nessa live aos irmãos todos, Schroeder ou não, do Brasil. Eu vi aqui, quando eu entrei, tinha mais de 60 irmãos, né? Para uma live, isso hoje, no andar da carruagem, é um número relativo e muito bom de irmãos, principalmente do rito, né? A maioria, eu quero entender que foi do rito. Mas eu quero dizer aos irmãos que o rito Schroeder está à disposição de todos os irmãos e de todos os ritos. Não existe para o rito Schroeder aquele rito melhor. Melhor somos nós, melhor é a maçonaria. E a maçonaria é que nos dá a força e vigor para nós
termos esse autoconhecimento que o irmão Leray aí nos brindou. Eu queria ter a oportunidade de ouvir toda a instrução, toda a palestra. Eu já vi o link aqui, vou procurar o link, vou procurar conhecer todo o assunto que foi prolatado aí pelo irmão Leray. Irmão Leray, muito obrigado. A gente só se conhece aí por telefone, por zap, como diz o outro, né? E pelo colégio, tá? Mas eu espero encontrar o irmão, se houver, está havendo um problema aí, o nosso seminário lá em Macapá, que eu já comprei a passagem. Posso até levar um prejuízozinho aí, mas já comprei as passagens. Eu e minha esposa vamos, se Deus quiser, e ele vai nos ajudar. Tá? E espero encontrar o irmão lá. Tá? Ele é inclusive, uns irmãos, não sei, da programação do irmão Leão, do eminente irmão Leão, que é o nosso grão-mestre aí junto. Quando a gente chegar lá, ele já vai ser o grão-mestre da grande loja do Amapá. Ele será o próximo grão-mestre da grande loja. E será uma satisfação para nós encontrá-lo, sermos coordenados por um grão-mestre. Esse é o grande sonho do colégio. Uma coordenação coordenado por um grão-mestre, né? E, quiçá, ele possa estar como grão-mestre lá em novembro para nos coordenar, nos receber, nos recepcionar. E assim, eu espero que os irmãos vai nessa ênfase, nessa vontade, para lá estar em novembro, e que tudo vai dar certo, Deus está no comando de tudo. Meus cumprimentos ao irmão Vanderlei por essa iniciativa de chamar, de convidar o irmão Leray para essa palestra. Já falei demais, é o que eu tinha, é o que constava. Obrigado, meu irmão Ari, obrigado pelas palavras. Vamos lá, eu tenho um irmão aqui que pediu para perguntar, irmão Mauro, e realmente é uma pergunta que a gente sempre faz. Eu, quando segundo vigilante, estava na loja do Rito Brasileiro, e a gente sempre, quando cuidava dos aprendizes, fazia essa pergunta sobre a transformação, né? Enfim, nesse ano que o aprendiz ele ficava no banco dos aprendizes, o que de fato ele tinha se transformado enquanto homem, né? E aí o irmão Vili pergunta o que mudou. Você falou que tem 10 anos de que recebeu a luz. O que mudou em sua vida desde que você iniciou na ordem? Qual foi a transformação que isso te causou, certamente para melhor, enquanto homem? Meus irmãos, primeiro eu gostaria de agradecer as gentis palavras do irmão Ari, né? Uma sumidade, irmão. Espero chegar assim, meu irmão, com 77 anos e estar com o vigor que você tem, né, para fazer maçonaria, e agradecer mais uma vez aí a presença também do nosso irmão Cercato. Nós temos 2 irmãos aqui do colégio diretor, né, do Colégio de Estudos do Rito Schrader. Pois bem, meu irmão Vanderlei, Ari, eu vou também, viu? Já comprei minha passagem também, vou ser palestrante lá. O Leão só não está aqui hoje porque está participando de uma palestra do grau 31 lá. Não pôde estar aqui conosco, nosso irmão Leão. Pois bem, meu irmão Vanderlei, eu completando quase 11 anos de maçonaria, e assim, cara, eu mudei totalmente, meus irmãos, em vários aspectos. Posso lhes dizer que um dos meus maiores defeitos que eu tinha enquanto maçom, enquanto ex-maçom, não maçom, perdão, antes de eu entrar na maçonaria, era a soberba. Eu era uma pessoa que eu não me achava não, meu irmão Vanderlei, eu tinha certeza que eu era. Né? Eu não me achava, eu tinha certeza. E isso foi mudando, né? A maçonaria ela me mudou em vários aspectos. Eu até brinco, eu faço uma palestra para candidatos, né? Antes de iniciar, a gente fala um pouco, desmistifica um pouco a maçonaria, e eu sempre convido a minha mãe para assistir essa palestra, que é pública, aberta, presencial ou online, como já fiz até online, e eu gosto de pedir o depoimento dela, porque ninguém conhece melhor a nós do que as nossas mães, nossas esposas, né? Então, se essas pessoas dizem que nós mudamos, é porque nós mudamos mesmo. Elas é que estão expostas às nossas ações no dia a dia, mesmo aquilo que é feito de maneira inconsciente. E a maçonaria me transformou muito, de fato, no melhor pai, no melhor filho, no melhor irmão, até no melhor profissional. Eu até brinco, que minha esposa briga comigo às vezes, rapaz, tu faz muita maçonaria, tá deixando o tempo, tá ganhando dinheiro, trabalhando mais pela tua empresa, algumas outras coisas. Mas, meus irmãos, se um dia eu acordar e achar, só achar,
que eu estou entregando mais para a maçonaria do que ela me entregou, você pode ter certeza que eu largo. E eu acho que esse dia nunca vai chegar, meu irmão, porque a maçonaria ela me mudou totalmente, de fato. Mas cada um é no seu tempo, né? Cada um precisa encarar esse seu próprio processo de mudança, esse seu reconhecimento do quem eu sou com relação a quem eu era e de quem eu quero ser, né? E trabalhando esse processo de mudança, porque a maçonaria é um sistema, e esse sistema ele é absolvido ou não. Tem irmãos que estão... Outro dia tinha um irmão falando lá para um outro irmão, na grande loja, ele disse, porque eu sou maçom há 40 anos. Aí o outro disse assim, meu irmão, você ainda não aprendeu esses 40 anos. Né? Então, cada um evolui no seu tempo, né? Cada um faz o seu processo transformacional. Eu, graças a Deus, mudei muito em vários aspectos, me tornei alguém mais tolerante, eu me tornei alguém que ouço melhor as outras pessoas. Então, hoje eu consigo praticar uma escuta ativa, ouvindo os outros. Antes de eu ser maçom, eu não suportava ouvir os outros, né? As pessoas falavam por mais de 3 minutos, me dava uma agonia, e num embate de ideias, chegava a determinado momento, e eu uso isso nas minhas palestras, porque é verdade, eu mesmo passei por isso, em determinado momento as pessoas falavam, eu já não estava mais prestando atenção, eu só via a boquinha mexer assim, ó, eu já estava só pensando no que eu ia responder e pronto. Né? Então, são mudanças que podem parecer simples para uns, mas que para mim significam muito, e muitas outras mudanças não caberia aqui, e depende realmente de cada um. Eu até brinco quando os irmãos chegam ao grau de mestre, né? Eu escrevi até um trabalho, um artigo uma vez sobre isso, virei mestre agora. Porque é um processo, ele não vira mestre no dia que ele se torna mestre, ele vira mestre ao longo do percurso, né? Com o que ele aprende, com o que ele pratica, com o que ele internaliza, e como ele vai passar a ensinar aos outros. Então é uma pergunta excelente, mas o maçom ele não se torna maçom no dia que iniciou. No dia que ele iniciou, ele recebe lá os segredos, né, que nós não vamos tratar aqui, porque isso em breve vai estar público, e só. Ele vai se tornando maçom ao longo do tempo. Por mais que nós entendamos que aquele candidato já tem valores importantes que a maçonaria coaduna, mas ele só vai se tornar de fato maçom ao longo do tempo, porque ele vai conhecer de fato o que é a maçonaria, e a partir daí conhecer melhor a si próprio e entender como ele vai se transformar para estar mais próximo do que aquilo que a maçonaria prodigaliza enquanto comportamento. Tá, meu irmão Vanderlei? Espero ter conseguido responder aí também a Perfeito. Perfeito. Mais um comentário aqui do irmão Ari, falando que realmente esse aqui é uma definição muito legal sobre loja, e aí vai daquela pergunta que a gente fez em relação a qual que é a função da loja nesse processo aí de autoconhecimento, de transformação do maçom, né? Uma loja é uma escola, onde se aprende e se ensina a técnica da vida, em benefício da harmonia social e, sobretudo, da fraternidade. Então, realmente, é uma definição bem interessante da função ou do objetivo de uma loja maçônica. Meu irmão Mauro, eu estava fazendo, lendo alguns livros hoje sobre o rito Schroeder, e me debatei sobre a questão do idealismo alemão, em que Schroeder, né, bebeu dessa fonte junto com outros irmãos para nessa reformulação, nessa transformação da maçonaria alemã. Né? E Kant foi o filósofo, né, pai, ou digamos assim, o que representou melhor esse movimento, né, alemão. E aí eu queria ver se você puder, de alguma forma, traçar algum paralelo de até que ponto esse idealismo alemão contribuiu para esse sistema de estudo, né, que foi o rito Schroeder, e para essa inserção da busca pelo autoconhecimento no ritual, no rito. Excelente pergunta, meu irmão, e eu vou ter uma facilidade grande de responder, né, sobre isso. Porque está aqui, uma obra aqui, que eu sou um dos autores desse livro, né, Os Grandes Pensadores da Humanidade e o Rito Moderno, e todo mundo falando do rito moderno e eu falando do rito Schroeder, né, porque eu escrevi um capítulo aqui sobre o Lessing, que foi conterrâneo de Kant, Lessing, Herder, né, Goethe, enfim, Heisselmann, que inclusive era judeu, um iluminista judeu na Alemanha no século XVIII, para vocês verem como ele sofreu, e como Lessing, inclusive, escreveu a sua principal peça, e a principal obra maçônica alemã, né, Natan, o Sábio, inclusive em homenagem
a Hasselmann, né, que era judeu. Então, o iluminismo alemão, esse idealismo alemão, ele ajudou demais, meu irmão. Você tem uma ideia, o Ernest Falk, que é um dos diálogos entre maçons que Lessing escreveu, ele foi um precursor de tudo que se tem na maçonaria global com relação ao processo de ensino-aprendizagem. Porque se hoje as nossas instruções elas são dadas por perguntas e respostas, né, e foi porque Lessing um dia escreveu isso, né, dessa forma como ele escreveu lá o Ernest Falk, ainda lá no século XVIII, onde não tinha nada a esse respeito. Então, o idealismo alemão ele teve uma coisa que os outros países não tiveram. Se você for pegar o iluminismo, naquele cenário histórico na França e na Inglaterra, pelo menos, porque são os principais personagens iluministas, eles vão estar nesses dois países, eles não tiveram a benesse que a Alemanha teve, porque a Alemanha teve todos esses caras de maneira contemporânea, todos eles, principalmente esses 5, Hasselmann, Lessing, Kant, Herder e Goethe, eles tiveram quase a mesma data de nascimento, quase no mesmo ano, e viveram a vida toda quase no mesmo período. Lessing ainda foi um dos primeiros a falecer, né, em 1771, perdão. Então, a gente tem algo que a Alemanha conseguiu construir e entregar para a maçonaria que talvez o iluminismo nos outros países não. Lessing, principalmente, mais do que Kant, contribuiu bastante. Então, todas as obras de Lessing foram anteriores à formação da comissão, lá no ano de 1891, né, que culminou depois com muitas trocas de cartas entre Herder e Schrader, né, que culminou lá em 1801, eles aprovando aquele ritual, que nem era conhecido como ritual de Schrader, né, mas como o rito alemão, só foi chamado assim depois, muitos anos depois, segundo a historiografia. Então, contribuiu demais, contribuiu com relação contra o antissemitismo, liberdade religiosa, contribuiu com relação ao modelo instrucional de perguntas e respostas, contribuiu com relação à tolerância em todos os aspectos, mas sobretudo o ecumenismo maçônico, que lá na Alemanha, naquele período histórico, ele era mais evidente, mais veemente, mais latente que nos outros países, até porque na França a maçonaria já estava em frangalhos, né? Na segunda metade do século XVIII, foram criados mais de 1000 graus diferentes, nós tínhamos muita loucura de muitos ritos, né? O próprio Supremo Conselho de Charleston, lá, que foi criado depois, foi a partir de uma grande mentira lá, que pegaram uma chancela de Frederico da Prússia, que já tinha até morrido nessa época. Enfim, meus irmãos, a contribuição da Alemanha ela é muito importante. Ontem mesmo a minha palestra foi sobre isso, o iluminismo alemão, lá nos graus superiores do rito moderno, falando desse artigo, né, que eu tinha escrito sobre o iluminismo alemão, e traçando esse paralelo, porque às vezes a historiografia punha a Alemanha, né? Infelizmente, a Alemanha teve uma marca super negativa na história no século passado por conta das 2 grandes guerras. Mas esquecem que anterior a isso, a Alemanha foi um grande centro cultural e intelectual, né, comparado aí numa briga ferrenha com a França, como se fossem, inclusive, rivais, né? Basta lembrar que a historiografia fala, por exemplo, que Voltaire e Lessing eram inimigos públicos, né? E Voltaire era financiado por um déspota esclarecido, que era o próprio Frederico da Prússia, que chegou a perseguir Lessing. Lessing deixou de ser lá teatrólogo, dono do Teatro de Hamburgo, quando já era maçom, para ser bibliotecário, se rebaixou, foi viver os seus últimos anos de vida sendo bibliotecário para ser protegido, porque ele era bibliotecário de um coronel muito poderoso na Prússia, que acabou blindando ele das investidas de Frederico. Né? Então, assim, o iluminismo alemão, meu irmão, ele foi essencial, diria eu, para a maçonaria moderna, para todos os ritos, né? Não só para o rito alemão, que surgiu depois disso, né, já no início do século XIX, mas para todos os ritos que vieram depois disso, inclusive aqueles de influência francesa, inclusive aqueles que se organizaram no método instrucional depois, como a maçonaria inglesa. Perfeito, meu irmão. Parabéns aí pela essa recapitulação histórica realmente aí que foi fantástica. E aí queria realmente estender a palavra a algum outro irmão que queira fazer algum questionamento ou fazer uso da palavra de alguma forma. O irmão Mauro está aí à disposição e realmente nós sempre gostamos de estar ouvindo os irmãos, enfim, e aprendendo também com alguma outra fala que o irmão queira falar. Podeis ficar à vontade, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, Jackson. Eu acredito que a loja do rito Schrader, né, está de parabéns por ter esse brilhante irmão Mauro com uma bagagem intensa de conhecimento a distribuir para os irmãos e
futuros neófitos que irão receber a luz nesse Oriente, essa loja está de parabéns por conta de que ele transmite de maneira clara e transparente todo o conhecimento com relação ao rito e também com relação ao irmão para o outro, né? Isso é muito importante. Eu acredito que todas as lojas tivessem, assim, irmãos com essa capacidade, com essa bagagem de transmissão, de conhecimento, né? Ficaria uma coisa, assim, bem mais interessante, né? Nós temos também aqui nos grupos no Piauí, irmãos que também faz essa transmissão, né? O irmão Marcelo Negreiro, ontem, ele fez uma live praticamente falando sobre essas bordagens. Então, é muito interessante que a maçonaria, e também para o público que não é maçom, ter essa oportunidade de participar, para ficar, como é que se diz, com uma bagagem muito maior de conhecimento. Eu parabenizo o irmão Mauro. Para mim foi um prazer enorme de receber esse convite aí, o link através do irmão Vanderlei. Gostei muito também da fala do irmão Ari. E vocês todos estão de parabéns aí no Oriente de Itabuna, não é isso? Perfeito, meu irmão. Itabuna, Bahia. Itabuna, Bahia. Estou aqui na capital Teresina e muito satisfeito com essa palestra, né? Eu acho que cada momento que a gente faz essa confraternização virtual, trocando informações, escutando os palestrantes falando sobre a vida, sobre a humanidade, trazendo conhecimentos maçônicos, a gente fica cada vez melhor, né? Como ser humano, como pai, como filho, como irmão maçom. Muito interessante. Para mim é um prazer sempre estar confraternizando com irmãos de todo o Brasil, especialmente hoje os irmãos de Itabuna, Bahia. Obrigado. Obrigado, meu irmão, obrigado. E nós que agradecemos a presença, estarmos realmente aprendendo junto e trocando experiências que realmente vão nos trazer bastante conhecimento. Uma coisa interessante que esse link ele está num grupo da maçonaria aqui do Grande Oriente do Piauí, é o grupo dos Veneráveis, né? E aí o irmão Jorge Alberto foi e estendeu ele para algumas lojas. E eu acho muito interessante assim, essa confraternização, né? Hoje a tecnologia permite que as lojas, os orientes diferentes, as potências maçônicas diferentes, dê essa oportunidade da gente se interagir através dessa tecnologia virtual, viu, meu irmão Vanderlei? Tá de parabéns. Beleza, meu irmão. Agradeço aí as palavras. Meus irmãos, irmão Mauro, estamos chegando às 10 horas, né? A nossa programação era iniciar às 8, está finalizando às 10. Tem o irmão Enaut, que é daqui do Oriente de Itabuna, nosso querido irmão, que está pedindo a palavra. Eu vou passar a palavra para o irmão Enaut, depois eu vou passar a palavra para o nosso irmão Joel. Joelzinho, que há pouco tempo era o nosso secretário de orientação ritualística do rito Shredder aqui na Bahia, e é o venerável eleito, né? Eu estou finalizando a minha gestão e o nosso irmão Joel estará iniciando essa gestão nova aí, 2021-2023, né? Com essa função de dar seguimento a esse trabalho aí de avanço no rito Shredder. Nosso irmão Enaut, podeis falar, meu irmão? Boa noite, meus irmãos. Meu irmão Mauro, mais uma vez, me parabenizar. Mas eu quero parabenizar também a minha loja, Antônio Costa, 4610, pela brilhante escolha, né? Nós chegamos a 65 irmãos. Então, parabéns, Vanderlei. Isso mostra o quanto a loja está evoluindo, né? Uma loja de 2 anos e com essa repercussão. Mauro, meus irmãos, eu gostei muito da palestra, e quando você disse, e quando alguém perguntou o que mudou em você, a maçonaria é um grande, vamos dizer assim, é um grande arcabouço para quem quer mudar. Nós já tem um pouco mais de tempo de maçonaria e de idade do que você, a maçonaria nos oportuniza, meu irmão, a mudar para melhor.
não muda quem não quer, né? Os ensinamentos, a leitura, coisa que muitos maçons não gostam da leitura, né? Desculpe, meus irmãos, não apontando a ninguém, mas aquele que vai a fundo na leitura, e veja bem, olha o público que nós temos, 65 irmãos, né? Então nós não estamos enquadrados nisso que eu estou falando, né? Nós temos muitos irmãos, mas também nós temos muitos irmãos que só vestem o traje maçônico. Isso é que diferencia, né, de pessoas que têm essa importância com a maçonaria e o retorno de tudo isso. Então, o crescimento de qualquer ser humano, ele provém da leitura, né? Não adianta você querer crescer sem ter uma sabedoria, sem ter uma leitura. Então, isso é muito proveitoso, eu fico muito grato. Mais uma vez, eu vi nosso Mauro, já vi a semana passada, né? E realmente, meu irmão, você tem um grande legado, você deixa a gente tranquilo com a sua palestra, que não é cansativa, né? E aí, aquilo que você falou, 40 minutos, ele já está não ouvindo mais nada, né? Isso é a praxe. Mas você nos prende, você nos catequiza, né? Nos faz prestar atenção. E agradecer a todos os irmãos que comungaram com a nossa loja, né? Espero que em outras oportunidades a gente possa também somar e tentar passar algo de bom para todo mundo. Mas que a gente possa pensar no amanhã, né? Vamos pensar amanhã, pensar no outro, porque amanhã não nos pertence, né? Então, que Deus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, meu irmão Renato. Realmente, a questão da busca pelo conhecimento é um fator primordial, né, principalmente no sistema de ensino do Rito Shredder. Então, talvez uma simbologia, né, maior dentro, né, do rito seria essa busca pelo conhecimento. E para a gente finalizar, meus irmãos, sei que já está ficando cansativo, uma sexta-feira, a palavra do nosso querido irmão Joel aí, nosso venerável eleito. Boa noite, meus irmãos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os irmãos, do irmão Ari, ao qual me orientou esse período enquanto eu estava como secretário, né? Agradeço muito tudo que eu aprendi, né? E quando a gente fala de autoconhecimento, né, a gente olha um pouquinho das pessoas que nos orientam, né? E aí eu tenho um grande apreço pelo irmão Ari, porque em todos os momentos ele me orientou, né? E passou todo o conhecimento que ele tinha adiante. E com isso a gente procura um pouco transmitir para os irmãos. Uns aceitam, né, que a gente passe isso adiante, outros acreditam que conhece mais do que as outras pessoas ou o próprio irmão. Isso me incomodava muito. Quando eu entrei na maçonaria, eu sou um cara que sempre postei trabalhos, né, peças em grupo, e alguns irmãos se queixavam, né, de que não sei o quê. E aí isso me incomodava porque chegava a mim que aqueles irmãos estavam se queixando por conta das peças que você apresentava. E aí um dia eu parei, falei assim, rapaz, não vou mais postar peça não. E aí passei uma semana incomodado, falei, sabe de uma coisa? Eu vou continuar postando minhas peças. Eu preciso disso porque para mim isso é motivante, né? Levar adiante o que o irmão Mauro fez, que parabenizo ele pela excelente palestra, levar adiante aquilo que chegou até você. E aí eu passei a observar isso em mim e falei assim, bom, aquilo que para mim me incomodava, passou a me motivar a postar. O trabalho é longo de se ler, se você achar que deve ler, né? Você busca o conhecimento, então isso me fez enxergar algo dentro de mim. Hoje, diante dessa palestra, eu me pergunto se realmente eu me conheço, né? Mas também me sinto que me transformei muito desde 2017, quando eu iniciei, né? Que eu tive muitas mudanças, né? Acredito sim que tolerância faz parte, né, da minha mudança. Às vezes, nem sempre a gente consegue segurar o freio, mas
vamos adiante, né? Mas o mais é agradecer mesmo aos irmãos, parabenizar o irmão Mauro, dizer, irmão Mauro, que eu faço questão, dentro dessa minha venerância que eu vou estar exercendo, de contar com a sua presença em umas palestras, em outros temas, né? Eu sei que você tem muito para nos transmitir, assim como em breve também vou estar convidando o irmão Ari para fazer algumas apresentações, tem alguns planos aqui na cabeça, vou apresentar para a diretoria e conto com a presença dos irmãos aqui presentes e dos irmãos a qual estarei convidando para algumas palestras. Muito obrigado, irmão Vanderlei, pelas palavras, obrigado à minha loja Antônio Costa e obrigado a todos os irmãos aqui presentes. Uma boa noite. Boa noite, meu irmão Joel. E aí para a gente finalizar, passo a palavra para o nosso querido irmão Mauro, para que ele faça suas considerações finais e a gente finalize, né, essa excelente palestra que foi realmente conduzida pelo irmão. Obrigado, meu venerável mestre. Eu quero agradecer, meus irmãos, agradecer um momento ímpar, né? Nós temos irmãos, o nosso irmão Josafá, diretamente de Nova York, nos Estados Unidos, e nós temos o irmão José Murilo, diretamente de Nova York, no Maranhão. Olha só que bacana, né? Uma cidade aqui que tem o nome de Nova York escrito diferente, né? Não New York, mas escreve Nova York mesmo, I-O-R-Q-U-E, aqui no Maranhão. Nosso irmão estava presente, eu acho que não está mais até. Nosso irmão José Murilo acompanhou, né? Então, olha só que bacana. Nós tivemos irmãos do Paraguai, vemos irmãos de diversos orientes no Brasil, até anotei alguns aqui, ó: Amapá, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Teresina, Santa Catarina, Bahia, Ceará, Maranhão, e mais, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Meus irmãos, nós tivemos irmãos de vários estados no Brasil, de diversas obediências maçônicas diferentes, né? Enfim, então isso para mim é muito gratificante, porque é um momento ímpar que a gente pode se reunir para trocar, né? Aqui ninguém está ensinando ninguém, a gente está trocando, isso é muito importante, todos nós podemos aprender com isso. Agradecer os meus irmãos da minha loja, tem 3 aprendizes aqui, lá da loja Ostliff, número 65, um já saiu, tinham 4 aprendizes, na verdade, Attila Richelli, Hudson Facuri, Alex Balduino e Artórios Neto, tinham 4. Então, agradecê-los, porque isso mostra que os aprendizes querem aprender, né? Estão assumindo a posição de aprendentes, isso é muito importante. Nem nós, mestres, devemos jamais abandonar a posição de aprendentes. Nós podemos até não ser mais considerados como aprendizes, mas nós temos que continuar sendo aprendentes, aprender sempre. Isso é fundamental. Então, agradecer, parabenizar, desejar um excelente final de semana para todos os irmãos, me colocar à disposição para o que for preciso, contem comigo, né? O que eu não souber, a gente vai atrás, aprende junto. Agradecer mais uma vez o irmão Cercato, que não está mais presente na sala, mas eu costumo dizer que o irmão Rufato, irmão Cercato foram meus 2 padrinhos no Rite Raider, né? Quando resolvi trazer o rito aqui para o Oriente do Maranhão, me ajudaram bastante, intermediando junto com o irmão Jung, enfim, outros irmãos do colégio diretor, o irmão Maltoni também me ajudou, de fato é um prazer ter o Ari aqui, o colégio de estudos do Rite Raider foi muito importante também nesse processo, então estou muito feliz. Excelente noite a todos, que o grande arquiteto do universo, meus irmãos, possa nos proteger os nossos, né, e, sobretudo, iluminar os médicos, os pesquisadores, para que todos nós possamos nos livrar mais rapidamente desse momento pandêmico, ok? Meu irmão Vanderlei, obrigado especialmente a você pelo convite. Conte comigo, já desejo sucesso no Veneralato, irmão Joel, tá? E fique à vontade para encerrar os trabalhos. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, né, meu irmão Mauro. Realmente uma excelente palestra, tem o dom da oratória, e quando se faz realmente com amor, o fruto realmente sempre é um fruto doce, né? É uma palestra agradável, e então realmente parabéns por essa oportunidade que realmente foi nos dada para a gente estar aprendendo um pouquinho com o irmão. E eu queria realmente agradecer a presença dos irmãos. Realmente foi uma live que houve uma presença realmente de irmãos de todo o Brasil, em diversos orientes, enfim, a gente fica feliz de estar
de estar oportunizando e participando dessa troca de informações entre os irmãos. Acho que para a nossa loja foi muito importante para a gente realmente né, assim, marcar o território de que realmente é uma loja que trabalha com o rito Shred aqui na Bahia, e são poucas as lojas, né, que trabalham com esse rito, e a gente realmente está sempre participando dessas lives e está agregando realmente muito conhecimento com os irmãos de outros orientes. Realmente é importante para o nosso futuro enquanto loja aqui na Bahia. Então, agradecer realmente a presença do nosso querido irmão Ari, e outros irmãos que realmente estiveram conosco aqui. E parabéns, meu irmão, pela palestra, muito obrigado. E assim, aos irmãos, estamos à disposição aqui no Oriente de Itabuna, Bahia, Ilhéus, Itacaré, que são cidades turísticas. Caso os irmãos queiram conhecer, estaremos aqui em pé ordem para estar ajudando o irmão naquilo que for necessário. Muito obrigado, meu irmão. Agradeço realmente. Gente, boa noite, um bom final de semana a todos. Realmente que o nosso grande arquiteto do universo nos abençoe. Boa noite.